Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Advento do Arquimago, parte 39. Capítulo 342. Perplexo ao ponto do desespero, Advento do Arquimago. No túnel, Sknorr se caminhou na frente da porta mágica, inspecionando as palavras gravadas na porta. Esta porta. Poder, riqueza, amor. Essas são todas as grandes mentiras da vida. No entanto, elas não são realmente as maiores. Usando sua adaga, Sknorr se desenhou algumas linhas na porta. Quando a ponta afiada da adaga roçou a superfície da porta, ela criou um som agudo de arranhão. Porém, nem sequer deixou marca na porta. Sknorr se virou-se para Link e disse: Senhor, esta porta é realmente resistente. Como devemos arrombar? Não me diga que realmente precisamos responder à pergunta? Como aventureiro, Sknorr se sentiu que não poderia ser tão simples. O gato preto no peito de Nana olhou para a porta. Miau, essa porta é realmente interessante. Dizendo isso, ele se escondeu no peito de Nana, sem se preocupar em falar mais ou explicar o método para passar pela porta. Olhar para aquilo fez as gengivas de Sknorr se coçarem. Link olhou para a porta e suspirou para si mesmo. Em sua vida anterior, ele foi jogado até a morte por esta mesma porta. Naquela época, ele ainda era inexperiente e veio com alguns amigos para explorar esta masmorra. Ao chegar a esta porta, o grupo sentou-se discutindo o tema de qual era a maior mentira da vida. A discussão durou 3 dias e 3 noites. Finalmente, por causa de algum acidente, eles perceberam que foram enganados. Link avançou e, usando sua varinha, escreveu uma linha no espaço em branco da porta. Você é a maior mentira. A maior mentira da vida? Como poderia haver alguém que respondesse a esta pergunta? A coisa mais odiosa sobre esta porta é que ela usou a dúvida dos jogadores para induzi-los. Quanto mais o jogador pensava na resposta, mais ele quebrava a cabeça para encontrar mais e mais respostas. Porém, tudo isso foi apenas uma perda de tempo do jogador. A resposta foi simples. A chave para abrir esta porta não teve nada a ver com a questão aparentemente complicada. O único propósito da pergunta era enganar você. No momento em que Link escreveu isso na porta, uma voz ilusória soou da porta. Resposta errada. Essa resposta da porta também foi uma trapaça. Na maioria das situações, quando alguém lhe disser que sua resposta está errada, você naturalmente reconsideraria qual poderia ser a resposta correta. No entanto, isso apenas iria enganá-lo cada vez mais profundamente no golpe. No final das contas, essa armadilha aproveitou a dúvida do jogador para impedi-lo de prosseguir. Durante o jogo, muitas equipes foram enganadas dessa maneira pelo Rei da Noite. Senhor, a resposta está errada, disse Sknorr. Olha, esse sujeito caiu na armadilha. Link respondeu: se eu fosse o criador desta porta mágica, não me incomodaria em dar uma resposta real. Se não estiver errado, estas são as únicas 4 palavras que esta porta conhece. Ao dizer isso, Link selecionou o poder. Como esperado, a porta respondeu imediatamente: resposta errada. Então como entramos? Melinda perguntou. Não se apresse, respondeu Link. Link contornou a porta mágica até chegar a uma parte da porta que não estava sob a luz. Havia uma pedra de aparência normal saindo da parede de pedra. Link pegou um pano limpo e colocou-o sobre a pedra. Isso foi para garantir que ele não deixasse seu cheiro para trás. Então, ele pressionou com força a pedra. De repente, a pedra foi empurrada contra a parede. Imediatamente, a porta mágica começou a tocar e, após 3 segundos, desapareceu. O que? Sknorr de repente sentiu que o mundo era verdadeiramente traiçoeiro. Uma armadilha simples como essa poderia tê-lo conduzido em círculos para sempre. Como as pessoas ousariam se aventurar assim? Tudo bem, não se preocupe, vamos entrar. Link instruiu com urgência. A porta mágica fez muito barulho antes de desaparecer e certamente teria alertado os demônios que a perseguiam. Eles definitivamente não podiam mais se dar ao luxo de perder tempo. Depois que eles entraram na passagem, Link pressionou com força outra pedra de aparência normal. A Nelg. Depois de tocar novamente, a passagem em que estavam se iluminou e 2 segundos depois, a porta mágica voltou ao lugar. Esta porta mágica era uma porta de nível muito alto com a força do nível 8. Link esperava que isso pudesse atrasar o comandante demônio. Seria melhor se o comandante caísse na armadilha e perdesse tempo resolvendo o enigma. Mesmo que ele não o fizesse, mas usasse a força bruta para arrombar a porta, Link poderia usá-la para avaliar a verdadeira força do comandante demônio. Assim que a porta mágica foi reformada, Link avisou aos demais. Mais tarde, teremos que ter mais cuidado. Pode haver assassinos aparecendo em todas as armadilhas que encontrarmos. Além disso, tome cuidado ao pisar, não pise em nenhum buraco. Qualquer um deles pode ser perigoso. A porta do malandro foi apenas o começo. Depois de passar pela porta, havia todo tipo de armadilha que deixava os aventureiros nervosos ou irritados. Sem saber, eles poderiam se encontrar em apuros. Sknorr engoliu sua saliva. Anteriormente, ele havia sido enganado pela porta mágica e estava se sentindo menos confiante consigo mesmo. Porém, ele foi o único assassino com maior agilidade do grupo. Portanto, ele ainda seguiu em frente em busca de armadilhas. O caminho atrás da porta mágica era muito largo, com cerca de 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Lâmpadas mágicas estavam penduradas em ambos os lados da passagem. Sob a luz fraca dessas lâmpadas, a passagem podia ser vista com bastante clareza. Link parou sua magia de luz. Cuidado, essas lâmpadas não foram feitas para nos guiar, são para os assassinos se esconderem.
Ao caminharmos neste lugar iluminado, naturalmente nos sentiríamos mais à vontade e baixaríamos a guarda. O que devemos fazer então? Melinda perguntou. Ela estava atualmente sob o brilho das lâmpadas. Ao olhar ao redor, ela podia ver áreas escuras, mas não conseguia ver nada nelas. Bem, é fácil. Eu tenho um jeito, respondeu Skynorse. Ele tirou um tapa-olho e usou-o para cobrir os olhos. Com o olho coberto, ele parecia um pirata. Link entendeu imediatamente o que estava fazendo. Ótima ideia! Com o olho coberto, eles poderiam andar na luz sem preocupações. Ao entrarem na escuridão, eles poderiam tirar o tapa-olho para ver normalmente, pois o olho coberto pelo tapa-olho já estaria aclimatado à escuridão. Ao ouvir o elogio, Skynorse ficou encantado. Aprendi isso com um pirata. Sempre que eles roubavam os outros, eles muitas vezes corriam do convés bem iluminado para a escuridão abaixo do convés e voltavam. Sem esse truque, eles teriam mais dificuldades para se ajustar à mudança de visão. O grupo continuou caminhando. Após cerca de 3 minutos, Skynorse de repente levantou sua adaga e lançou sua aura de batalha, parecendo muito assustador. Clang! No momento em que lançou sua aura de batalha, Skynorse foi derrubado por uma figura envolta na escuridão. Ele cambaleou alguns passos para trás, tentando estabilizar o equilíbrio. Suas 2 mãos segurando as adagas também trabalhavam arduamente para se defender dos ataques que emergiam da escuridão. Cuidado abaixo! Levitação! Link gritou e imediatamente lançou um feitiço em Skynorse. No momento em que seu feitiço foi concluído, Skynorse pisou em um pedaço de pedra. Por causa do efeito do feitiço de levitação, ele não pisou na laje de pedra, apenas roçou a superfície. A armadilha não disparou. Imediatamente Link lançou uma bola dimensional do tamanho de uma semente de gergelim. A bola dimensional explodiu diretamente na frente do assassino, restringindo os movimentos da figura escura. O grupo finalmente conseguiu ver as características da figura. Seu corpo estava envolto em uma névoa verde escura, fazendo parecer que estava coberto por um manto verde escuro. Olhando com atenção, parecia não ter pernas e levitava no ar. Ele também não tinha rosto, e aqui sua cabeça deveria estar completamente coberta pela névoa verde escura. Parecia muito com o espectro. Em meio à neblina havia 2 garras de cristal brilhando com luz vermelha. No momento, as garras colidiam contra as adagas de Skynorse repetidas vezes. Cada vez que eles se chocavam, as garras de cristal brilhavam um pouco mais. Depois de muitos confrontos, o cristal agora brilhava intensamente, e eles até pareciam estar emitindo uma névoa vermelha que brilhava vagamente com eletricidade. Aqueles com alguma experiência de luta poderiam dizer que esse par de garras de cristal logo desencadearia um ataque terrível. Porém, não teve chance. Link gastou 1000 de mana neste feitiço Spatial Shackles. O feitiço estava acima do nível 8, enquanto este espectro assassino estava apenas no nível 7. Não tinha como resistir. Seus movimentos diminuíram até parar. Skynorse aproveitou a oportunidade para se recompor. Ele olhou para a laje de pedra que quase ativou, notando uma série de runas brancas cremosas brilhando na laje. Teria ativado uma armadilha elétrica. Normalmente, ele teria notado facilmente essa armadilha, mas no meio de um ataque furtivo, sua concentração estava totalmente direcionada para se defender dos ataques de seu oponente e não teve tempo de olhar onde estava pisando. Se estivesse sozinho, certamente teria pisado na laje, ativando a armadilha elétrica. Mesmo que ele não morresse na armadilha, ficaria paralisado. Num lugar como este, isso era essencialmente o mesmo que morrer. Ele se alegrou em seu coração e correu com suas adagas apontadas para o espectro assassino. Sopro, sopro, sopro. Suas adagas perfuraram continuamente o corpo coberto de neblina. No entanto, era como se ele estivesse esfaqueando o ar. Skynorse não sentiu nenhuma resistência das facadas. Seu oponente também não mostrou sinais de lesão. Não me diga que não pode ser morto! Skynorse exclamou. Este é um espectro. Seu corpo é completamente espiritual e os ataques normais têm pouco efeito. Nana correu para frente, sacando a adaga que deixaria nervosos até os deuses exilados. A adaga cortou o corpo do espectro. Uau! O espectro foi dividido em 2 metades. A adaga também cortou uma de suas garras de cristal que imediatamente se partiu como uma jujuba, espalhando luz vermelha. Depois de ser cortado ao meio, o espectro assassino se dissipou em fumaça. Sua garra de cristal caiu no chão com um estrondo. Link pegou a garra e a guardou. Foi um excelente material. Uau, Nana, isso foi ótimo. Que tipo de adaga é essa? Skynorse percebeu imediatamente que a adaga era especial. Só de observá-lo cortar as garras de cristal o deixou muito emocionado. Era preciso saber que as garras de cristal eram extremamente duras e ele não conseguia nem arranhá-las. Consegui, respondeu Link. Skynorse ficou instantaneamente cheio de ciúme. Link era um mago famoso em todo o continente. Qualquer adaga que ele fizesse definitivamente não seria comum. No entanto, esta adaga era realmente poderosa. Link instruiu, vamos desacelerar. Certifique-se de olhar cuidadosamente por onde você está andando. Haverá muitas armadilhas onde você menos espera e embora você normalmente não pisasse nelas, você pode ser levado a elas ao lutar com os assassinos. Esta foi a parte mais perigosa. Entendido, respondeu Skynorse, ficando extremamente alerta. O grupo continuou encontrando mais 3 espectros assassinos ao longo do caminho. Desta vez, Skynorse estava preparado para eles e, junto com Link e Nana, lidou com eles facilmente. Eles seguiram a passagem curva por mais 150 metros antes de encontrarem uma escada em espiral que descia.
Ver as muitas portas mágicas que flanqueavam a escada em espiral deixou o grupo nervoso. Havia uma porta a cada 10 degraus. Olhando para baixo havia 500 degraus, o que significa que haveria 50 portas. No final da escada havia um beco sem saída. Simplesmente não havia saída. Quer dizer, se houvesse uma saída, ela estaria entre uma dessas portas. Porém, quem poderia dizer qual porta levava à saída e qual levava a um beco sem saída? Pior ainda, qual porta os levaria ao perigo e como eles deveriam abrir essas portas? Eles precisariam tentar todas as portas. Até Link sentiu uma dor de cabeça depois de ver isso. Matriz de 10.000 portas que roubam vidas. Esta foi a parte mais dolorosa da missão, a tristeza do Rei da Noite. Era ingênuo pensar que as 50 portas eram tudo o que havia para o Life Seal em 10,000 Array. Aqui os jogadores experimentariam o que significa ficar confuso ao ponto do desespero. Capítulo 343. Inacreditavelmente estranho, advento do Arquimago. Caverna. Senhor, é um beco sem saída? Sknorr ficou boquiaberto com os degraus em espiral. A primeira porta mágica estava próxima. Ele se aproximou e tentou com sua adaga. Houve um som agudo de raspagem e um leve arranhão apareceu na lisa porta mágica. Desapareceu lentamente e desapareceu completamente após 3 segundos. Esta porta não é muito resistente. Posso destruí-las facilmente, mas são muitas. Ele estimou que poderia forçar 5 portas, 10 portas e até 20 portas, mas 50 o deixariam exausto. Link também estava com dor de cabeça. A razão era simples. O espaço nos degraus em espiral era muito incomum e foi dobrado várias vezes. Apenas uma dessas portas era a saída verdadeira, mas sua posição não estava definida. Poderia aparecer aleatoriamente como um dos 50. No jogo anterior, Link tentou mais de 100 vezes. Cada porta já foi uma saída, mas como jogador, eles só podiam apostar a sorte. Eles tiveram que arrombar porta após porta e entrar para verificar até encontrar a saída correta. Se alguém tivesse sorte, a primeira seria a saída. Se alguém não tivesse sorte, poderia acabar sendo a porta 50. Isso seria honestamente deprimente. Alguns jogadores ficaram presos neste lugar por uma semana inteira. Link teve muita sorte no outro mundo. Combinado com alguns truques, ele geralmente conseguia encontrar a saída certa em 5 tentativas. No entanto, isso era um jogo e isso era realidade. Link não sabia se seus truques funcionariam. Claro, a tarefa mais importante agora era abrir as portas. Quebrá-los à força era possível, mas essas portas mágicas estavam no auge do nível 6. Era muito desgastante e não funcionaria a longo prazo. Felizmente, Link estava preparado. Ele tirou a lâmina de garra de cristal vermelho escuro tirada do assassino morto-vivo anteriormente. Depois de modificá-lo, tornou-se um bastão de cristal de 20 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Segurando este bastão, Link caminhou em direção à primeira porta mágica. Ele estudou a parede cuidadosamente. Depois de cerca de 1 minuto, ele encontrou uma rachadura de 1 centímetro na parede. Encontrei. É como no jogo. Link ficou muito feliz. Ele pegou sua varinha e apontou levemente para a rachadura. Feitiço de limpeza. Uma luz fraca apareceu e limpou levemente a poeira e as pedras como um espanador. Finalmente revelou um pequeno buraco com cerca de 2 centímetros de largura. Era do tamanho exato do bastão de cristal de Link. Link enfiou o bastão no buraco e começou a derramar mana nele. Ao mesmo tempo, ele explicou. Este deve ser o buraco da fechadura da porta mágica. Uma chave feita com a lâmina da garra do assassino morto-vivo não será rejeitada pelo poder da porta mágica. Espere, a posição está errada. Ele puxou o bastão de cristal e continuou adicionando mana para investigar. Após cerca de 3 segundos, Link empurrou lentamente o manípulo novamente. Ele foi milímetro por milímetro e depois de cerca de 3 milímetros, um leve estalo soou no buraco. Entendi. Sknorr ficou muito feliz quando ouviu o som. Link ativou um encantamento novamente e modificou o bastão de cristal pouco a pouco no formato da estrutura da fechadura. Após cerca de 10 segundos, Link girou suavemente o manípulo. Zumbido, zumbido, zumbido. A porta mágica ao lado do buraco zumbiu levemente. Após cerca de 10 segundos, a porta transformou-se em luz e desapareceu. A porta está aberta. Melinda riu e bateu palmas. Ela olhou para Link com reverência. HMPH, você não viu nada. O gato preto olhou para a alegre mulher e Abba com desdém. Então mudou de posição e se enrolou novamente como se as coisas não tivessem nada a ver com isso. Sknorr, investigue o caminho. Ok. O cara brandiu sua adaga e correu para frente novamente. Ele entrou e depois de um tempo disse, entre é seguro, mas é um pouco estranho. Acho que já estivemos aqui antes. O grupo entrou. Link olhou ao redor e suspirou. Vamos. Esta porta é a entrada para um espaço circular. Não é a saída. Vamos continuar em frente. O local onde estavam era completamente idêntico à entrada da Porta das Mentiras. Esta porta era como um transmissor entre os degraus. Eles passaram e voltaram para a entrada. Senhor, por que não voltamos? Sknorr perguntou curioso. Link apontou para trás deles. Tem certeza que quer voltar? Sknorr caminhou até a porta atrás deles e instantaneamente levou um susto. Quando eles entraram, ainda havia passos. Agora tornou-se um buraco sem fundo. Ele não conseguia ver nada no buraco enquanto o vento violento soprava. Foi muito forte também e pegou Sknorr de surpresa. Ele perdeu o equilíbrio e realmente flutuou.
Parecia que o vento iria sugá-lo. Nana rapidamente agarrou seu braço e puxou-o de volta. Recuperando o equilíbrio, Sknorr sentiu que até sua respiração estava instável. Suas pernas pareciam gelatinosas e ele mal conseguia ficar de pé. Link jogou uma pedra no buraco. 1 segundo, 2 segundos. Depois de mais de 1 minuto, houve um estrondo repentino e uma chama de fogo saiu do buraco. A chama era azul clara e estava normalmente quente. Sknorr estava um pouco mais perto e seu rosto doeu com o calor, forçando-o a ativar sua aura de batalha para se defender. Isso é assustador? Sknorr se engoliu em seco. A rocha levou 1 minuto para pousar, havia um vento forte e havia fogo explosivo de nível 8 no fundo. Se eles recuassem, definitivamente morreriam. Este é um espaço circular de mão única. Não há caminho de volta. O que é um espaço em loop unilateral? Sknorr se perguntou como se não estivesse em grave perigo. Antes que Link pudesse responder, o gato preto interrompeu. Mortal, vá com calma com seu pobre cérebro e deixe-o viver mais alguns anos. Você não vai entender mesmo se eu te contar. Link encolheu os ombros e disse, você viu a situação geral. Só podemos ir em uma direção e passar pelos lugares por onde já passamos. Quanto à teoria específica, tem certeza que quer saber? Ele entendeu a teoria e poderia até fazer algo semelhante. Decodificar esse tipo de espaço também não foi tão difícil, mas houve um grande problema. Este espaço circular de mão única tinha becos sem saída. Isso significava que uma vez decodificado e o espaço desmoronado, havia uma grande possibilidade de que todos lá dentro fossem levados para um beco sem saída, a fogueira sem fundo que acabaram de testemunhar. Pelo que tinham visto, esse beco sem saída era normalmente horrível e havia poucas chances de sobreviverem. Assim, Link decidiu que apenas seguiria as leis espaciais obedientemente. Ele poderia sair de qualquer maneira. Sknorr não acreditou nele. Diga-me, eu ouvirei. Então Link começou a dizer, é assim. O loop único na verdade não existe. É unidirecional porque existem becos sem saída. É uma equação transformacional de mana. Depois dessa frase, Sknorr sabia que ouvi-la seria uma tortura. Senhor, percebi meu erro. Não quero ouvir. Então vamos continuar andando. Sknorr olhou para a equação de mana que desaparecia gradualmente no ar e suspirou, com o coração ainda inquieto. Ele continuou liderando o caminho. O grupo viajou cerca de 270 metros por esse caminho familiar quando outra escada em espiral descendente apareceu. Havia 50 portas ao redor dos degraus, era idêntico à cena anterior. Estamos de volta, disse Link. Mas já não abrimos a primeira porta? Esta está fechada. Sknorr sentiu-se mental e fisicamente exausto. Este lugar era muito estranho e estava quase além de sua capacidade de compreensão. Melinda encontrou um detalhe desta vez. Ela apontou para as pegadas no chão e disse, nós realmente voltamos. Olha, essas são as nossas pegadas. Sknorr olhou para baixo e soltou um longo suspiro. Ele já havia desistido de se perguntar por quê. Como ele não conseguia descobrir, ele entregaria o trabalho cerebral ao mago. Senhor, o que fazemos agora? Continuamos com a segunda porta? Sknorr perguntou. Enquanto falava, ele se sentiu como um idiota que não sabia de nada. O gato preto olhou especialmente para ele como se ele fosse uma formiga. Tudo bem 1 ou 2 vezes, mas depois de ser visto assim por tanto tempo, até Sknorr estava começando a duvidar de si mesmo. Link balançou a cabeça. Não, ainda vamos tentar a primeira porta. Mas você não disse que a primeira porta é aquela coisa de espaço circular de mão única? Se entrarmos, não voltaríamos. Sknorr não entendeu enquanto Melinda olhava para Link também. A situação mudou. Link balançou a cabeça. Esta porta é completamente nova. Deixe-me colocar desta forma. A primeira porta na nossa frente agora é diferente da primeira porta que acabamos de abrir. Você sabe, as portas são pontos de conexão no espaço. Esses pontos podem ser ordenados aleatoriamente. Tanto faz, apenas me siga. Nana estava completamente desinteressada nisso. Ela apenas olhou para dentro da caverna com curiosidade. Melinda e Sknorr não entenderam mesmo que Link explicasse. O gato preto não precisava que ele explicasse, então sua explicação não fazia sentido. Quanto ao motivo pelo qual eles ainda abririam a primeira porta, esse foi um truque que ele aprendeu com a experiência do jogo. Pode ser uma preferência do projetista do loop único unidirecional. Havia um padrão estranho na posição da verdadeira saída. Se a primeira porta aberta fosse uma porta unidirecional de laço único, havia uma grande possibilidade de que a verdadeira porta depois de voltar seguisse a numeração de Fibonacci. Se a porta fosse a número 1, na segunda vez poderia ser uma, mas também poderia ser 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Se ele tentasse de acordo com esse método, definitivamente encontraria a saída em 6 tentativas. Link jogou Night King Sarnes mais de 100 vezes no jogo, e esse padrão nunca estava errado. Ele encontrou o buraco da fechadura na primeira porta novamente e enfiou a chave já criada. Ele girou e com um estalo, a porta mágica desapareceu novamente. Sknorr foi o primeiro a entrar novamente. Depois de entrar, ele suspirou tristemente. Senhor, estamos de volta. Então continue. Link não se sentiu nem um pouco desanimado. Contanto que a segunda tentativa fosse outro loop unidirecional em vez de algum espaço estranho, isso significava que eles estavam certos. Eles caminharam novamente até a entrada dos degraus em espiral. Desta vez, Link foi abrir a segunda porta mágica.
Eles eram todos familiares agora. Link rapidamente ajustou o formato da chave, girou a chave e a porta mágica desapareceu com um zumbido. O grupo entrou novamente. Assim que fizeram isso, Sknorr suspirou novamente. De volta. Link olhou com atenção e balançou a cabeça. Não é a mesma coisa. Olhe para trás. Todos se viraram e descobriram que não eram os degraus por onde haviam entrado ou o poço sem fogo atrás deles. Em vez disso, era um túnel brilhante. As paredes de ambos os lados tornaram-se extremamente lisas, claramente polidas com cuidado. A cada 30 pés, haveria uma luz mágica na parede. Podia-se ver que havia um corredor iluminado no fim do túnel. A cena no salão poderia ser descrita como resplandecente. A saída? Sknorr ficou radiante e quase atropelou instantaneamente. Espere, tenha cuidado. Link gritou. Quando Sknorr ficou parado confuso, Link pegou uma pedra e jogou-a na direção da saída. No momento em que a pedra passou pela porta mágica, houve um ruído suave e a pedra foi cortada em dezenas de pedaços. Cada peça tinha menos de 1 milímetro de espessura. Sknorr empalideceu imediatamente. Ele não conseguia ver nada no túnel, mas uma armadilha fatal estava escondida nele. Foi assustador. É um fatiador espacial. Olhe com atenção. Você vê alguma coisa? Link perguntou em advertência. Sknorr se acalmou e investigou por alguns minutos antes de finalmente concordar. É um pouco diferente, mas está muito bem escondido. Quando encontraram a saída, ele ficou em êxtase e não notaria uma marca tão pequena. Se Link não tivesse chamado por ele e corrido feliz, ele não seria Sknorr agora. Ele seria pedaços de Sknorr. Como podemos decodificar isso? Antes que Sknorr pudesse terminar, uma explosão gigante soou no túnel. Então a saída que encontraram com tanta dificuldade desabou e desapareceu. Revelou um túnel quebrado, a posição da Porta das Mentiras. Uma sombra negra envolta em névoa negra e olhos ensanguentados estavam no túnel rugindo com raiva. Mentiras. São todas mentiras. Maldita porta mágica. Está mentindo para mim. Quando ele viu o grupo de Link, a raiva desapareceu. Ele caiu na gargalhada. Parece que cheguei na hora certa. Todos empalideceram e ficaram boquiabertos. Sknorr queria matar esse bastardo. Eles finalmente encontraram a saída, mas ela desapareceu assim mesmo. Porém, a realidade era cruel, e esse demônio era muito poderoso. Nem mesmo Link conseguiu derrotá-lo, muito menos Sknorr. Um demônio de nível 9, Link murmurou. Ele é um anjo caído e é muito poderoso. Não somos páreo para ele. Retire-se. Capítulo 344. Meu amor, você voltou? Advento do Arquimago. Correr? Quando a figura escura colocou os olhos em Link, soltou uma risada vazia. Corra. Corra se puder. Eu adoro caçar minhas presas. Cucuculharra. Sknorr imediatamente se moveu na frente de Link para bloqueá-lo, enfrentando esse sujeito envolto em névoas negras. Seu coração batia forte e ele sussurrou para Link. Senhor, sinto que no momento em que nos movermos, seremos mortos. Link era um especialista de nível 7 e definitivamente um dos mais fortes da raça humana. Enfrentando um demônio de outro mundo, isso não significava nada. Ele poderia ser morto em um instante. A diferença de poder era tão grande que não poderia ser compensada com Battle Art ou truques. A audição do demônio era excelente e também não tinha pressa em atacar. Rindo, ele zombou. Pelo menos sua situação está clara, homem inteligente. No entanto, isso ainda não vai salvá-lo. Morra. De repente, o comandante demônio atacou. Sknorr observou o comandante demônio levantar um dedo e um raio de luz negra apareceu no ar, voando em direção à sua testa. Se atingisse, a cabeça de Sknorr definitivamente explodiria e ele morreria. Felizmente, Link foi tão rápido quanto o comandante demônio. No momento em que o comandante demônio parou de falar, Link percebeu as flutuações de mana vindo dele. Naquele instante, Link preparou suas defesas. Uma bola dimensional foi lançada por Link, encontrando o raio de luz negra no ar. Bang! Quando os dois colidiram, eles explodiram a poucos centímetros do corpo de Sknorr. Link não se atreveu a esconder nada. Naquele instante, ele gastou 5.000 de mana para lançar o feitiço Spatial Chaklis, fazendo com que atingisse o pico do nível 8 e se aproximasse da força do nível 9. No entanto, uma habilidade surgiu naquele exato instante. Essa habilidade parecia completamente escura, tão preta quanto tinta. Na superfície parecia um tanto translúcido. No momento em que colidiu com as algemas espaciais, Link sentiu as algemas tremerem violentamente. Momentos depois, o mana dentro dele foi interrompido e explodiu no caos, desfazendo o feitiço. O feitiço Spatial Chaklis, que custava 5.000 mana, não conseguiu bloquear o ataque casual do demônio por um segundo. Esta foi a força de um verdadeiro demônio de nível 9. Além disso, este demônio era um anjo caído e um dos mais fortes. Sua força total colocou-o entre os 3 principais demônios, os 3 grandes demônios dourados. Senhor das Profundezas Nozama era um demônio de sangue misto. Metade do seu sangue veio de um anjo caído. Foi por causa disso que a forma demoníaca de Selene possuía asas negras. Link já sabia que não poderia conter nada nem teria tempo de se envolver com o demônio. A única coisa que ele podia fazer era tentar o seu melhor para escapar. Assim, ao liberar a habilidade espacial, ele também realizou multitarefas em outras coisas. No momento em que a habilidade espacial foi quebrada pelo demônio, a mente de Link correu por vários cursos de ação. Seus olhos negros se iluminaram com fios de luz branca e fria. Isso só aconteceria quando uma pessoa calma levasse sua alma ao limite, fazendo com que ela emitisse luz da alma.
Farfalhar. O chicote assassino de demônios apareceu e uma luz vermelha brilhou. O chicote atacou e se curvou para trás, atingindo a parte de trás da cabeça do anjo caído. Isso não foi tudo. Fazer duas coisas ao mesmo tempo não era o limite de Link. Enquanto controlava simultaneamente esses dois feitiços, Link preparou mais uma habilidade, salto dimensional. Quando as Spatial Shackles e o Demon Slayer VIP apareceram, uma coluna branca de luz envolveu ele e os membros de sua equipe. Um segundo depois, os Spatial Shackles foram destruídos. No entanto, isso foi suficiente para dar a Skynorce algum tempo para reagir. Sua aura de batalha explodiu, sacando sua adaga e segurando-a na sua frente. Clang! Um som agudo soou. O Demon Slayer VIP foi destruído pelo anjo caído. Contra um ataque de nível 8, este especialista só precisava levantar a mão e estalar um dedo para destruir os ataques de Link. No entanto, essa lacuna foi suficiente. No instante seguinte, Voshoj, um som soou. Link, Skynorce, Nana e o resto deles desapareceram. O ataque do anjo caído chegou no momento em que eles desapareceram, mas já era tarde demais e atingiu apenas o ar. Isso é rápido. Eles serão uma presa digna. O anjo caído estava animado. Ele já conseguia detectar Link e o resto, em outra passagem, algumas centenas de metros à frente. Ele correu para a frente. Enquanto isso, Link já havia planejado para onde teletransportá-los. Ele não poderia teletransportá-los para fora da caverna. O exterior já estava definitivamente cercado por demônios. Eles só poderiam prosseguir para dentro da caverna. Quando o teletransporte terminou e o grupo apareceu, Skynorce tossiu um bocado de sangue. Ambos os braços tremiam loucamente e ele lutava para manter um aperto firme em suas adagas. Pouco antes do teletransporte ser ativado, ele colidiu uma vez com o ataque do anjo caído. Apenas aquele ataque que já havia sido difundido pelo feitiço de Link fez com que seus braços doíssem como se estivessem gravemente feridos. O choque do impacto atingiu seu peito e seus órgãos internos chacoalharam. Demônios de nível 9 são tão poderosos. Que vadia! Skynorce riu amargamente. Pare de choramingar, mortal. É uma sorte que você ainda esteja vivo. A essa altura, o gato preto havia esticado a cabeça. Tinha uma expressão séria nunca antes vista em seu rosto redondo. Virou-se para olhar para Link e perguntou: Ei, você tem alguma ideia de como escapar? Ele sabia que não poderia mais ficar sentado sem se importar. Link disse uma vez que se ele morresse, morreria também. Link respirou fundo. Sua cabeça latejava, mas ele ainda conseguia continuar. Estou bem. Tenho um plano para escapar. Basta seguir meu exemplo. Ele inseriu a chave na fechadura da primeira porta mágica e virou. A porta desapareceu. Foi aberto. Mais uma vez, levou a um espaço vazio. Link podia sentir a aura do anjo caído próximo. Depois de parar por um segundo, ele instruiu. Entre. Eles correram pela porta mágica e mais uma vez se encontraram na porta das mentiras. Neste ponto, o anjo caído chegou à escada em espiral. Ele olhou para baixo e viu a escada em espiral cercada por inúmeras portas mágicas, bem como pegadas no chão. Ele imediatamente apareceu do lado de fora da primeira porta mágica e sacou uma faca preta curva, cortando a porta mágica. Energia densa invadiu a faca, fazendo com que ela brilhasse com energia negra. Uau! A porta mágica foi aberta. Atrás da porta havia um amplo espaço cheio de fantoches de terra. Link e o resto não estavam à vista. Droga! É um feitiço dimensional. O comandante soube imediatamente no que ele havia se metido. No entanto, ele mais uma vez sentiu as auras de suas presas e percebeu que elas estavam de volta à porta das mentiras. Ele imediatamente se virou para persegui-lo. Depois de passar por uma passagem, ele avistou o grupo de Link. Mais precisamente, ele avistou um grupo de figuras cercadas por uma coluna de luz branca. Não corra! O anjo caído correu na tentativa de impedi-los de desaparecer. No entanto, Link já havia estimado o tempo que levaria. Eles desapareceram no momento em que o comandante caído os alcançou e mais uma vez apareceu na escada em espiral. A primeira porta destruída apareceu novamente. Inserindo a chave de cristal, Link girou-a novamente e a porta se abriu. Desta vez, eles tiveram sorte. Não havia espaço vazio ou fantoches de terra. Era apenas um espaço circular de mão única. Esta foi outra característica especial deste conjunto mágico. Diferentes formas de abrir a porta levariam a diferentes portais. Usar a chave para abrir a porta teria uma probabilidade muito maior de alcançar a saída verdadeira do que derrubá-la. Link esperou pacientemente. Após cerca de 3 segundos, quando sentiu o comandante caído se aproximando, ele instruiu. Entre. Uau! Mais uma vez, eles reapareceram na porta das mentiras. O anjo caído aprendeu com seu erro anterior. Em vez de arrombar a porta, ele se virou, indo em direção à porta das mentiras. No entanto, no momento em que ele colocou os olhos no grupo de Link, eles desapareceram mais uma vez em um flash de luz branca. Ele sentiu uma raiva intensa subindo das profundezas de seu coração. Ele sentiu como se estivesse sendo levado pelo nariz por Link. Pare aí! Eu te desafio a correr de novo. A voz do anjo caído explodiu como um trovão, reverberando por toda a montanha. Link o ignorou. Desta vez, ele chegou à segunda porta mágica e, como sempre, inseriu a chave na fechadura e girou. A porta se abriu e, mais uma vez, era um espaço vazio. Porém, Link teve a sensação de que na terceira tentativa a verdadeira saída se revelaria mais uma vez. Depois de esperar que o anjo caído corresse até eles, ele instruiu os demais a entrarem pela porta. O anjo caído imediatamente se virou e, sem qualquer hesitação, correu em direção à porta das mentiras.
Ele sabia que qualquer feitiço mágico consumiria mana, e isso era especialmente verdade para um grande feitiço como o teletransporte em grupo. Ele não acreditava que Link pudesse usá-lo com frequência. Quando Link chegou à Porta das Mentiras, ele olhou para trás. Como esperado, o túnel apareceu. Ele tinha 4.600 pontos de mana restantes, bem como 700 pontos Omni. Isso foi mais que suficiente para usar o Dimensional Jump novamente. As paredes deste túnel também estavam cobertas de linhas, evidência clara de uma armadilha cortadora espacial. Link não interrompeu a armadilha, mas simplesmente usou o teletransporte. Uau! Eles desapareceram, e na próxima vez que reapareceram, estavam na região interna do túnel. Vamos, Link insistiu. Ele olhou para trás e viu o anjo caído correndo em direção à entrada do túnel. Quando o anjo caído avistou Link, seus olhos injetados ficaram ainda mais vermelhos. Pirralho, você não vai fugir dessa vez? Você ficou sem mana? Ele olhou para Link, avançando com passos largos. Link observou enquanto o anjo caído se aproximava da Spatial Slicer Trap. Então, para distraí-lo de perceber, Link de repente se virou e provocou o anjo caído. Olhe para suas asas. Você é um pássaro? Ou uma pessoa? Ou talvez um pássaro? Os olhos do anjo caído ficaram mais vermelhos. HMPH, sua autoconfiança é intrigante. Ele avançou, entrando no túnel. Fatiar. De repente, o corpo do anjo caído foi cortado pela armadilha Spatial Slicer. Link observou a névoa negra ao redor do corpo do anjo caído se contrair repentinamente, antes de se dissipar. A cor vermelha nos olhos injetados de sangue do anjo caído também clareou. Não importa quão forte fosse um especialista, desde que fosse pego de surpresa, até mesmo uma faca normal seria capaz de cortá-lo. Não havia necessidade de falar sobre a habilidade Spatial Slicer, que era famosa por cortar qualquer coisa. O anjo caído foi distraído pelas provocações de Link e foi ferido pela Spatial Slicer Trap. Se não fosse por suas reações rápidas, saltando para trás no momento em que percebeu a armadilha, bem como sua forte força vital demoníaca, ele já teria sido cortado em fatias de carne. Mesmo que ele não morresse, seus ferimentos não seriam leves. Ele recuou para a entrada do túnel com sangue negro escorrendo de seu corpo. Sua voz oca soou. Mágico, muito bem, você me enganou. Mas não pense que ganhou. Você ainda vai morrer hoje. O anjo caído de repente se ajoelhou no chão. Instantaneamente chamas azuis surgiram em seu corpo, cercando-o e queimando cada centímetro de carne de seu corpo. O gato preto imediatamente gritou. Ele está usando Soul Recovery. Recuperação da alma. Habilidade de linhagem de anjo. Efeito. Queima uma porção da energia da alma para curar qualquer ferimento. Nota. Causa uma diminuição permanente no poder do anjo. Link conhecia os efeitos colaterais desse feitiço usado pelos anjos. No entanto, um demônio de nível 9, mesmo depois de ter seu poder reduzido, ainda era extremamente perigoso. Ele imediatamente se virou e correu. Enquanto o grupo deles corria pelo túnel, emergindo em um grande salão, a porta do túnel se fechou. O anjo caído dentro do túnel desapareceu de vista. Sknor se riu de alegria. Ah, ele se foi. Agora ele não será capaz de nos encontrar. Para escapar por esse espaço, eles gastaram muita energia. Sknor se não achava que o anjo caído, sendo o covarde que era, ousaria abrir cada uma das 50 portas para encontrar o túnel novamente. Melinda também exclamou, Deus da luz, conseguimos escapar daquele demônio. A voz do gato preto os tirou da excitação. Dizia friamente, isso pode não ser necessariamente uma coisa boa. Olhe para frente. Este lugar pertence a alguém. Eles estavam em um salão grande e resplandecente. O salão era muito amplo e tinha cerca de 90 metros de comprimento, coberto de ricas decorações quase todas feitas de ouro. No centro do salão, havia muitas esculturas de ouro realistas com expressões estranhas em seus rostos. A maioria dessas expressões era distorcida pelo medo, dando às pessoas a impressão de que estavam fugindo para salvar suas vidas antes de caírem em um feitiço que as transformou em ouro. Bem no centro do salão, havia um trono dourado. O trono era feito de ouro puro e nele estavam gravadas linhas e palavras de histórias épicas. No trono estava sentado um homem. Ele usava um manto dourado, bem como uma coroa atraente. No entanto, seu corpo era muito magro e parecia um saco de ossos. Até sua pele era de um cinza opaco. Isso é um morto-vivo. Sknor se disse baixinho. Os mortos-vivos tiveram seus níveis reduzidos. Uma mão apoiava a testa, enquanto a outra segurava uma peça de ouro em forma de rosa. Ao ouvir a perturbação, o corpo do homem não se mexeu, mas uma voz profunda e magnética gritou, Meu amor, você voltou. Capítulo 345. Sempre um motivo para odiar o lamentável advento do arquimago. O morto-vivo no trono ergueu lentamente a cabeça. Era um rosto muito magro, com bochechas e órbitas profundamente afundadas. Eram praticamente ossos envoltos em pele. Seus olhos brilharam fracamente. De dentro, podia-se ver uma clara antecipação, como se, como ele disse, estivesse esperando o retorno de seu chamado amor. Mas o grupo de Link obviamente não era seu verdadeiro amor. Isso não parece bom, murmurou Sknorce. Esse cara provavelmente vai nos transformar em estátuas. O gato preto lançou-lhe um olhar de desprezo.
Sem se preocupar em prestar atenção nele, virou-se para Link e disse: esse cara é como você. Ele é um mágico espacial, então tome cuidado. Link sorriu levemente. As experiências anteriores lhe disseram que a situação era basicamente idêntica à do jogo anterior. Este Rei da Noite provavelmente também era semelhante ao jogo. Ele jogou contra o Rei da Noite mais de 100 vezes e estava extremamente familiarizado com ele. Para ser honesto, o Rei da Noite era muito forte. Ele alcançou o nível 8, mas era um mago. O mago deve, antes de mais nada, ser calmo como a água e não ser afetado pelo mundo exterior. No entanto, o Rei da Noite não tinha isso. Portanto, aos olhos de Link, ele foi facilmente derrotado. Na verdade, talvez não precisemos lutar com ele. Enquanto falava, Link deu uma dúzia de passos à frente. Ele caminhou até o Rei da Noite e curvou-se educadamente. Então ele apontou para a enorme pintura de uma mulher na parede direita e disse: Majestade, estamos aqui para lhe trazer notícias do seu amor. A mulher na pintura tinha cerca de 9 metros de altura. A pintura era de uma bela mulher vestida com um vestido de corte palaciano. Ela tinha cerca de 30 anos e tinha pele cremosa. Seus olhos eram como a mais pura safira profunda. Suas sobrancelhas estavam curvadas como se ela estivesse sorrindo, mas não havia calor em seus olhos. Ela também segurava uma varinha e havia um pingente de tório vermelho escuro em volta do pescoço. As marcas no pingente indicavam que se tratava de um equipamento mágico. Isso também significava que a mulher era uma maga. Podia ser visto pelo formato da varinha que ela era muito habilidosa. Ela estava pelo menos no nível 6, apesar de parecer ter apenas 30 anos. Uma mulher assim não poderia ficar sem nome na história. Na verdade, Link já havia tocado a tristeza do Rei da Noite mais de 100 vezes e sabia tudo sobre cada figura que aparecia. O Rei da Noite era o rei de um rico reino do norte há 800 anos. Ele também era um mago e extremamente habilidoso em magia espacial. Ele se casou com um mágico igualmente habilidoso, a mulher da pintura. O nome dela era Viviane. Ela se tornou uma mestre maga ainda jovem e era muito amada pelo Rei da Noite. Pode-se dizer que o Rei da Noite tinha tudo o que um mortal desejava. Ele tinha riqueza, poder e amor. Sua vida era praticamente perfeita. No primeiro ano de casamento eles se amavam profundamente. No segundo ano, o Rei da Noite mergulhou em um mistério mágico espacial. Ele começou a estudar dia e noite e negligenciou sua esposa. Enquanto estudava magia, Vivian e um cavaleiro chamado Lancelot cuidavam do reino. Frequentemente discutiam assuntos políticos juntos. No início eles eram muito educados, claro, e geralmente discutiam na biblioteca. Mas em pouco tempo, eles sentiram que a biblioteca era pequena demais e as cadeiras não eram confortáveis. Eles começaram a discutir na cama. Um dia, um ano depois, o Rei da Noite descobriu por acaso que sua esposa estava tendo um caso com seu cavaleiro de maior confiança. Ele os pegou em flagrante. Totalmente traído, o Rei da Noite pulverizou furiosamente Lancelot, ainda deitado sobre sua esposa com magia espacial. Quanto a Vivian, ele a trancou em uma torre dos magos e ela começou a viver na prisão. No entanto, Vivian também era uma mestre mágica. Meio ano depois, ela escapou da prisão e desapareceu. O Rei da Noite de repente se arrependeu de suas ações. Ele pensou que tinha sido muito duro e enviou muitas pessoas em busca de sua esposa, mas sem sucesso. Encontrar sua esposa e implorar por seu perdão tornou-se o desejo eterno do Rei da Noite. No entanto, a segunda metade de sua vida tornou-se uma tragédia total. Ao ouvir as palavras de Link, os olhos prateados do Rei da Noite brilharam levemente. A voz calma de repente tornou-se urgente. Ah, você me trouxe notícias de Vivian? Diga-me, onde ela está? Antes disso, Link estava com as mãos atrás das costas. Agora, ele estendeu a palma da mão para cima. Havia um pingente em sua mão idêntico ao que estava no pescoço de Vivian na pintura. Link criou isso há 30 segundos. O pingente mágico era apenas de nível 4 e era tão fácil quanto respirar para um mestre mágico e encantador de nível 8 como Link. Vendo este pingente, o Rei da Noite ficou ainda mais animado. Ele imediatamente se levantou do trono e desceu, passo a passo. Seus olhos estavam fixos no pingente na mão de Link. Este é definitivamente o pingente mágico de Vivian. Como você conseguiu isso? Ela disse para você me enviar uma mensagem? A outra mão de Link estava atrás das costas, segurando a varinha da ira ardente dos céus. Sim, ele disse. Ela me disse para lhe dizer que ela o perdoou, mas ela não sente mais nenhum sentimento por você. Ela implora que você a deixe ir e lhe dê liberdade. Estas palavras foram um golpe para o Rei da Noite. Ele tropeçou e mal conseguiu ficar de pé. Oh, isso é definitivamente algo que ela diria. Meu amor, você está realmente tão determinado? Nada do que eu fiz foi suficiente para fazer você mudar de ideia? O tom do Rei da Noite era abatido, desamparado e cheio de imensa dor. Suas emoções eram genuínas. Atrás dele, Sknorr murmurou. Eu estava me perguntando por que ele faria algo como a Porta das Mentiras. Não posso acreditar que ele é um cara lamentável que foi traído por sua mulher. Melinda começou a enxugar as lágrimas. Ele é tão lamentável. Nana ainda estava curiosa. Por quê? Por que ele tem que ficar com aquela Vivian? Ele parece estar vivendo bem sozinho. O gato preto franziu os lábios. Ele pulou da coleira de Nana e tirou habilmente o peixe seco da bolsa de Nana que Link havia preparado. Comendo, ele disse, o amor dos mortais é simplesmente dramático demais. O Rei da Noite obviamente não ouviu Sknorr e os outros conversando. Depois de se recuperar um pouco, suas feições ficaram ameaçadoras. Rangendo os dentes, ele disse, Vivian, você é tão cruel.
Você me traiu primeiro, mas nada do que fiz pode ganhar seu perdão? Eu deveria ter matado você. Se eu matasse você, você não teria tido a chance de partir meu coração. Enquanto murmurava para si mesmo, de repente ele olhou para Link. E você, mensageiro, esperei tanto tempo só por esta mensagem comovente. Você pecou. Antes que pudesse terminar, Link sacou sua varinha e apontou para o Rei da Noite. Restrição. Link previu que o Rei da Noite iria pirar. Ele era naturalmente egoísta. O caso de Vivian com o cavaleiro foi em parte por ter sido negligenciado, mas também devido ao egoísmo do Rei da Noite. Ele só se importava com seus próprios sentimentos e raramente prestava atenção em Vivian. Podia ser visto em todos os detalhes, com o passar do tempo, tornou-se insuportável. Agora, Link agiu primeiro e conquistou uma importante vantagem. A esfera espacial se abriu e conteve o Rei da Noite. Sinto muito. Renda espacial. Link derramou mana sem hesitação. Bom. Anéis de ondulações apareceram. Dentro da esfera espacial, a frequência mudou a uma velocidade inimaginável. O campo de força caótico era como uma inundação, inundando continuamente o Rei da Noite. A velocidade de lançamento de feitiços de Link era honestamente muito rápida. Além disso, ele estava no mesmo nível do Rei da Noite e agiu primeiro. Suas ações estavam próximas de um ataque furtivo e o Rei da Noite basicamente não teve chance. Depois de meio segundo, a luz nos olhos do Rei da Noite diminuiu. Depois de mais meio segundo, seu corpo desabou sob o Spatial Rain e se tornou um pó branco e fino. Ele estava morto. Esta foi uma batalha entre mágicos. Quem quer que aproveitasse a chance poderia agir imediatamente e encerrar rapidamente a batalha. Link especialmente era um Master Battle Magé. Ele poderia facilmente derrotar um rei como o Rei da Noite, que brincava com o amor quando estava entediado. A batalha terminou em meio segundo. Foi tão rápido que os outros nem conseguiram reagir. Matando pessoas sem qualquer aviso. Sknor se sentiu como se tivesse aprendido uma lição. Sempre haveria uma razão para odiar o lamentável. Ao ouvir as palavras do Rei da Noite, ele merecia esse final. Melinda derramou lágrimas pelo Rei da Noite, mas depois de ouvir suas palavras, a simpatia desapareceu instantaneamente. Seus olhos brilharam de adoração quando ela viu como Link matou o oponente como um raio. Master Link é incrível demais. Quanto ao gato preto, ele estava ocupado demais comendo peixe seco para conversar. Após a morte do Rei da Noite, todo o espaço começou a mudar. Havia anéis e anéis de ondulações no ar. Muitos lugares até quebraram como vidro. Link imediatamente recuou para o grupo e disse calmamente: tudo isso é um espaço dobrado apoiado pelo Rei da Noite. Agora que ele está morto, ele entrará em colapso e se reformará. Mas para onde podemos ir? Sknor se viu que o cenário ao redor estava estranhamente distorcido. Rachaduras passariam como raios negros. Tudo no caminho das rachaduras foi destruído. Foi assustador. Melinda gritou porque uma rachadura preta apareceu bem ao lado dela. Estava a apenas 10 milímetros de distância, e o Yaba quase teve um colapso mental devido à aura destrutiva. Me siga. Link ligou. Mana surgiu ao redor dele e um zumbido suave soou. Anéis de ondulações semi-transparentes se espalharam dele. O espaço caótico sob as ondulações se acalmou bastante. Pelo menos, nenhuma rachadura preta apareceu. O grupo começou a correr pela sala com Link. Link correu para o topo do trono. Ele viu o livro mágico no lado esquerdo. Olhando para ele, ele viu o título Maravilhas do Espaço e imediatamente o pegou. Havia também uma estátua de um cavaleiro no lado direito do trono, feita sem ouro nem metal. Aplaudindo interiormente, ele rapidamente o recolheu. Então ele correu para a parte de trás do trono. Havia um pequeno espaço de quase 2 metros de largura com um selo mágico no chão. Havia caos em todos os lugares, exceto aqui. A luz fluiu através do selo mágico, mostrando que estava funcionando normalmente. Este é o selo mágico que o Rei da Noite deixou para escapar. Entre e fique em pé. Depois que todos entraram, Link também entrou correndo e ativou o selo mágico. Zumbido. A luz branca para teletransporte acendeu. O grupo foi envolvido pelo brilho e começou a desaparecer. Eles estavam prestes a sair. Mas nesse momento, uma sombra negra entrou pela porta e gritou: onde você está? Não pense em escapar. Foi o anjo caído. À medida que o espaço dobrado desabou, as portas nos degraus em espiral também se tornaram naturalmente ineficazes. Ele aproveitou a chance, mas ele não deveria ter vindo naquele momento. Realmente. Uma rachadura espacial o atingiu como um raio. Pego de surpresa, o anjo caído foi atingido diretamente e seu braço caiu de forma limpa. Ele gritou de dor, caindo no chão. Zumbido. Link não viu seu fim. O feitiço de transporte foi concluído e o grupo desapareceu do palácio subterrâneo. Meio segundo depois, eles reapareceram no topo da Garganta das Lamentações. 10 uivadores alados patrulhavam no céu ao lado deles. Quando viram o grupo, eles congelaram antes de voar imediatamente. Link gritou. Como? Existem tantos demônios. Sknor se chorou em estado de choque. Link tirou a estátua do cavaleiro que havia tirado do trono do Rei da Noite. Este foi o passeio que ele conseguiu mais de 100 vezes no jogo, a estátua do Rouxinol. Para a situação atual, esta estátua era uma engrenagem divina que salva vidas. Capítulo 346.
o mágico que roubou a princesa Advento do Arquimago. Depois de escapar do palácio subterrâneo, Link tinha 2.300 pontos de mana restantes. Não foi muito, mas ele bebeu uma poção de mana perfeita e ativou o efeito Pensamentos Claros do manto. Sua mana imediatamente atingiu 4.300 pontos e continuou a aumentar. Neste momento, os uivadores alados mais próximos estavam a cerca de 900 metros de distância. Com base na velocidade deles, levariam apenas alguns segundos para chegar. Link imediatamente canalizou mana para a estátua do Rouxinol, gastando 1.500 pontos de mana de uma só vez. A estátua se iluminou, revelando numerosas runas esculpidas em sua superfície como uma intrincada teia de aranha. Então, a teia de aranha começou a brilhar intensamente, até quase cegar. Parecia que a estátua iria desmoronar. De repente, realmente explodiu em pedaços. Link jogou a estátua no chão à sua frente. Cachá! A estátua imediatamente começou a se expandir. À medida que se expandia, transformou-se em muitos pequenos cubos, que flutuaram rapidamente e se uniram para formar um garanhão preto com cerca de 3 metros de altura. Este foi um uso prático da habilidade dobra espacial. Foi muito místico. Este cavalo era completamente preto e fez com que surgissem chamas ao bater os pés, distorcendo o ar ao redor de seu corpo. Sua pele era dura como uma escultura, mas seus músculos eram flexíveis, contendo força explosiva. Nas costas largas havia 2 celas. O Rei da Noite construiu este cavalo com a intenção de cavalgar pelo mundo com sua esposa Vivian. Infelizmente, isso só poderia continuar sendo um sonho agora. O cavalo agora pertencia a Link. Depressa, vá em frente. Embora existissem apenas 2 celas, este cavalo foi criado para viajar e por isso era muito largo. Não teve problemas para transportar 4 pessoas. Enquanto o grupo subia no cavalo, Link subiu na cela da frente. Para proteger Link, Nana sentou-se logo atrás dele. Melinda sentou-se na segunda cela com Skynorce atrás dela para evitar que caísse. A essa altura, os uivadores alados estavam a apenas 180 metros de distância. O uivador mais à frente havia desembainhado sua espada, brilhando com uma espessa aura de batalha negra. Definitivamente iria atacar. Senhor! Skynorce gritou. Seus músculos já estavam tensos e ele estava pronto para se esquivar, se necessário. Fique calmo. Link pressionou uma runa na frente da cela, canalizando mana para ela. Uau! O cavalo Rouxinol trotou para frente, cavando suas colinas na rocha da montanha. Simultaneamente, uma barreira mágica unidirecional apareceu ao redor deles, protegendo-os de cair do cavalo. Aqui vamos nós. Link aumentou a entrada de mana para cerca de 10 pontos de mana por segundo. Não foi considerado muito, mas o efeito foi muito visível. Uau! De repente, o Nightingale disparou para frente, voando através da rocha da montanha. Quase ao mesmo tempo, a aura de batalha do uivador alado veio cortando em direção ao Rouxinol. Constringir. Link apontou sua varinha mágica e uma bola dimensional voou, explodindo e bloqueando o ataque do uivador. No instante seguinte, o Rouxinol fugiu para longe. Sua velocidade foi ridiculamente rápida. Em cima do cavalo, o grupo só conseguia ver uma névoa branca cercando a barreira. Fora da névoa, o cenário passava como um borrão, enquanto atrás deles apenas uma nuvem de poeira podia ser vista. De longe, parecia um dragão terrestre correndo pela terra. Quão rápido estamos indo? Skynorce sentiu o coração disparar. Ele percebeu que os demônios voadores estavam cada vez mais longe deles. Além do mais, a velocidade com que eles se afastavam era incrível, mais de 90 metros em um segundo. Se alguém lhe dissesse que alguém no solo poderia viajar mais rápido do que alguém voando, Skynorce nunca teria acreditado. No entanto, ele agora estava experimentando isso em primeira mão. Agora estamos a 1.300 pés por segundo, relatou Nana. Era um número relativamente preciso. Melinda ficou chocada. Essa coisa é realmente mais rápida que nossas aeronaves de assalto. É incrível. A expressão de Link era séria comparada ao resto. Ele ficou com apenas 1.800 pontos de mana. Adicionando a capacidade de recuperação de mana do Flame Controller Hobby, ele estimou que duraria apenas mais 3 minutos. 3 minutos depois, sua mana acabaria e ele precisaria usar Omnipoints para aumentar seu limite máximo de mana a fim de sustentar a corrida de Nightingale. Ele atualmente tinha 700 Omnipoints. Se ele gastasse todos eles para aumentar seu mana máximo, ele ganharia mana suficiente para alimentar Nightingale por mais 10 minutos. Isso seria suficiente para livrar-se de todos os demônios. No entanto, isso foi em um cenário ideal. Houve outro grande problema. Essa foi a durabilidade de Nightingale. O tamanho de Nightingale era grande. Correndo em alta velocidade pela superfície da Terra, os danos aos seus componentes foram muitas vezes maiores do que voar no ar. No jogo, a durabilidade de Nightingale, o garanhão artificial, sempre foi motivo de dor de cabeça para os jogadores. Após cada uso, seria necessário reparos. No máximo, ele só poderia viajar 160 km antes de parar para reparos. Caso contrário, explodiria diretamente durante a execução. Isso seria um desastre absoluto, resultando em muitas mortes. Para piorar a situação, o Rei da Noite era um rei. Naturalmente, ele era rico e não considerava o custo dos materiais ao construir o Rouxinol. No entanto, para os jogadores, isso significaria 2.000 ouro por reparo devido aos materiais caros usados. Isso foi simplesmente queimar dinheiro. Portanto, a maioria dos jogadores nunca optaria por usar Nightingale para viajar dessa maneira. O Nightingale era frequentemente usado para viajar lentamente.
Foi muito bom para se exibir, principalmente para encontros. Depois de trazer uma garota para passear em Nigringali, era quase garantido que você conseguiria persegui-la. Neste momento, depois de correr por cerca de 1 minuto, Link pôde sentir muitas pequenas rachaduras começando a se formar nas 4 pernas de Nigringali. Isso foi ainda mais ineficiente do que dentro do jogo. Link previu que duraria apenas 5 minutos antes de se tornar inútil. Olhando para trás, Link percebeu que os uivadores alados eram agora pequenos pontos pretos à distância. Embora já houvesse mais de 800 metros entre eles, eles não mostraram sinais de desistir. Não havia como Link se envolver em uma batalha de desgaste contra os demônios. Durante todo esse tempo, eles viajaram pela região superior da Garganta das Lamentações. Neste ponto, a estrada chegou a um beco sem saída. À frente deles havia um penhasco de 3.000 pés de altura. Senhor, não há mais estrada à frente. Essa coisa pode voar? Sknorce e as mulheres perguntaram. Link não respondeu. Ele estava ocupado pensando no próximo passo. De repente, ele teve um lampejo de inspiração. Segundos depois, ele controlou Nigringali para correr para o lado do penhasco e pular imediatamente. A velocidade de Nigringali foi realmente rápida. Saltando assim, era como uma bala de canhão perfurando o vento para baixo. O penhasco tinha 3.000 pés de altura. Eles levariam pouco mais de 10 segundos para chegar ao solo. Na base do penhasco havia muitas pedras projetando-se, o que as transformaria em pasta de carne se não conseguissem encontrar uma maneira de voar. Senhor, a barreira protetora dessa coisa é resistente o suficiente, certo? Sknorce estava tremendo ao perguntar isso. Ele havia viajado por todo o mundo, mas esta foi a primeira vez que experimentou algo tão emocionante. Depois de avançar a uma velocidade de 1.200 pés por segundo, ele saltou de um penhasco de 2.700 pés. Isso era realmente viver a vida no limite. Não pense muito. Deixe-me dizer, essa barreira protetora serve apenas para bloquear o vento. Descendo assim, com certeza todos morreríamos, com exceção de Nana, interrompeu o gato preto. Claro, o gato preto não estava nem um pouco preocupado. Ele sabia que Link tinha algum plano. Link naturalmente tinha um plano. Depois que Nigringali desceu 1.200 pés para baixo, o penhasco atrás deles os bloqueou da linha de visão dos uivadores alados. Bem naquele momento, 200 Omni Points, aumente o limite máximo de mana. Instantaneamente houve uma sensação de fluxo dentro de seu corpo. O mana máximo de Link foi aumentado para 20.500 pontos, e o mana atual que ele tinha era de 2.600 pontos. Ele não hesitou em usar o salto dimensional no ar. Uau! Nigringali, junto com o grupo nas costas, desapareceu no ar. Uma respiração depois, eles apareceram em um local a 800 metros de distância. Esta região provavelmente estava fora da área do desfiladeiro das lamentações. As árvores pareciam mais exuberantes. A posição para a qual Link selecionou para se teletransportar estava logo abaixo de uma grande árvore. Link passou a mão pelas linhas mágicas de Nigringali, mantendo-as. Então, ele começou a lançar feitiços sem rastros. Tudo bem, estamos seguros agora. Vamos continuar. De volta ao penhasco, os uivadores alados correram para a beira do penhasco. Eles se foram. Eles caíram para a morte? De jeito nenhum. Não há uma única marca no chão. É definitivamente um mago. Eles se teletransportaram. Então como devemos encontrá-los? Havia uma floresta à frente sem macacos vermelhos os protegendo. Se Link e seu grupo corressem para a floresta e usassem feitiços para esconder seus rastros, então eles seriam essencialmente como um peixe que encontrou o oceano. Eles seriam capazes de se esconder em qualquer lugar que quisessem. Enquanto os demônios permaneciam impotentes, uma figura negra voou. Foi o comandante demônio. O comandante demônio estava agora uma bagunça. Sua aura negra estava agora muito mais fina do que antes e faltava um braço. Ele também voava muito mais devagar agora, não muito mais rápido que os pássaros comuns. Ele pousou lentamente no chão, cambaleando para frente e quase caindo. Olhando para a floresta à frente, ele suspirou impotente. Volte e informe que houve uma mudança na situação. O mago Link pegou um Yaba e rompeu a barricada. Eles estão se aproximando da Fortaleza Aurida. No entanto, depois que ele terminou de falar, os uivadores alados ficaram ali sem se mover. Comandante, você está bem? Neste momento, um dos uivadores perguntou. Foi aquele que havia sido espancado por ele anteriormente. O anjo caído naturalmente entendeu sua intenção. Ele riu friamente e uma faca apareceu em sua mão, cercada por um raio negro. Gori, você talvez esteja pensando que pode me derrotar agora? Ah não, eu não tinha essas intenções. Só queria saber como você estava. Vou relatar, respondeu Gori. Batendo as asas, o uivador voou para o céu, indo em direção ao noroeste. O anjo caído olhou para a floresta e ordenou. O resto de vocês continuem procurando. A distância de teletransporte do inimigo é pequena. Sim, comandante. O resto dos uivadores alados se espalharam para procurar. Finalmente só restou ele no penhasco da montanha. Ele não conseguiu mais se conter e de repente vomitou um bocado de sangue, caindo no chão. Ele havia escapado da armadilha antes, mas em meio ao colapso do espaço dimensional anterior, ele ficou gravemente ferido. Isso tudo é por causa do mágico que roubou a princesa? Haha, ele certamente possui a ameaça de um senhor do reino. Ele já é um mago de nível 8. Preciso relatar esta notícia ao meu senhor. Os elfos negros os convocaram, mas eles estavam apenas em um relacionamento colaborativo com os elfos.
Aquele a quem eles realmente obedeceram foi o Senhor das Profundezas, Nozama. Capítulo 347. Mortal, você não tem paciência. Advento do Arquimago. Cordilheira do Sul de Inguan, a 190 quilômetros da fortaleza de Orida. O grupo estava descansando dentro de uma cabana abandonada de sentinela. Havia uma fogueira no meio e Skynorse, e os Yarba grelhavam o coelho que haviam caçado. Nana foi responsável por manter a guarda enquanto Link estava no canto da sala, aprendendo magia com o gato preto. Tudo bem, seu cérebro está um pouco melhor do que eu esperava, disse o gato preto. Agora, você capturou com sucesso este selo mágico. Infelizmente você ainda não pode salvar Firuman. Link pensou que o gato preto estava apenas falando sobre a rachadura do mundo e disse, não se preocupe, vou consertar isso de alguma forma. O gato encolheu os ombros. Talvez. Link ignorou o gato depois disso. Ele começou a folhear as anotações que havia feito página por página, verificando-as. Ao confirmar que não havia problema, fechou as notas e escreveu no título Soul Slalom. Estas notas descreviam em detalhes o processo de lançar esse poderoso feitiço. Se o mago tivesse conhecimento mágico suficiente, qualquer um que recebesse este livro deveria ser capaz de lançar o feitiço depois de estudá-lo por um tempo. Link não apenas aprendeu, ele ainda estava cauteloso com o gato preto e verificou o feitiço durante o processo de aprendizagem. Ele tinha certeza de que esse feitiço era eficaz. O poder divino da serpente negra era uma sucção de almas em grande escala, enquanto o feitiço Soul Slalom de Link aglomerava uma grande quantidade de mana. Em seguida, criou uma poderosa tempestade de natureza anímica para dispersar com força essa força atrativa. De acordo com os cálculos de Link, ele precisava usar 50.000 pontos de mana em um segundo para conseguir esse efeito. Ele estimou que seriam necessários 100 mágicos para criar um círculo mágico para isso. Foi fácil de apresentar, mas a teoria era realmente muito profunda e havia muitos detalhes no processo de seleção de elenco. Estava além de toda a magia que Link já havia aprendido antes. Havia duas razões pelas quais Link conseguiu compreendê-lo em tão pouco tempo. Em primeiro lugar, o gato preto explicou de uma forma fácil de entender. Em segundo lugar, o grande acúmulo de conhecimento de Link também foi útil. Por alguma razão, Link sentiu que seu cérebro funcionava um pouco melhor agora, especialmente depois de deduzir a tese espacial com a Rainha Dragão Vermelho. Por exemplo, ele poderia realizar multitarefas com 3 tarefas anteriormente. Ele poderia fazer isso antes também, mas nunca foi tão fácil. Talvez eu tenha feito alguma descoberta sem perceber? Essa foi a única explicação que ele conseguiu pensar. Senhor, aqui. Skynorse ofereceu-lhe uma das patas traseiras do coelho que havia acabado de grelhar. Link aceitou. Enquanto comia, ele disse, já passamos 6 dias e meu mana está completamente recuperado. Quando terminarmos de comer, usarei o Storm Eagle e voaremos de volta. Foram cerca de 120 quilômetros. Com sua contagem atual de mana, eles poderiam passar voando. Ok. Após esta viagem, Skynorse tornou-se completamente submisso a Link. Depois disso, a pequena sala ficou em silêncio. Todos comeram sem falar enquanto a fogueira no meio da sala ocasionalmente estalava e estalava. Lá fora, ouvia-se o canto ocasional dos pássaros. Até o gato preto Elodin ficou quieto. Ele se enrolou ao lado de Nana e lutou com um peixe barbatana azul. Ele nem soltou os ossos e ouviu ruídos enquanto mastigava. Todos se acostumaram com esse gato preto. Foi obediente enquanto estava na estrada e não fez nada de anormal. Link também relaxou a guarda em torno do gato. Todos ficaram tensos depois de passar pela cordilheira em Guan e enfrentar todos os perigos. Aqui, eles estavam cansados e aproveitavam o pedaço de paz. Neste momento, ninguém sabia o que aconteceria depois. Skynorse e Melinda relaxaram completamente. Até Link se sentiu confortável e relaxado. Anos depois, Melinda, já ultrapassada da meia-idade, sempre balançava a cabeça e suspirava ao relembrar essa parte de sua vida, sentindo involuntariamente tremores. Quando outras pessoas lhe perguntavam, ela se recusava a dizer o que aconteceu, dizendo apenas, foi muito assustador. Nunca quero pensar sobre isso. Depois de um tempo, Link terminou a perna do coelho. Ele pegou um pano limpo para limpar as mãos. Vendo que os outros ainda comiam, ele decidiu pegar o livro Talismã Encantador para matar o tempo. Mas no meio do movimento ele parou. Algo parecia errado. Ele olhou em volta e seu olhar pousou no gato preto. Não estava mais ao lado de Nana. Em vez disso, estava na pequena janela a 3 metros de distância. Ainda mastigava peixe, mas rastejou sutilmente em direção à janela enquanto mastigava. Elodin, o que você está fazendo? Nana também olhou ao lado da porta. Ela não achou que alguma coisa estava errada e caminhou em direção ao gato, dizendo, carinha, volte. Inesperadamente, Elodin a ignorou. Ele atacou e pulou no parapeito da janela. Nana se moveu para persegui-lo. Nana, não se mexa. Link ligou imediatamente. Por alguma razão, ele sentiu o cheiro de uma aura maligna. Enquanto chamava, ele focou os olhos nos olhos de Elodin. Você está se preparando para escapar? Ele perguntou baixinho. Miau, não é óbvio? Um leve sorriso apareceu no rosto redondo do gato preto. Você sabe que não pode escapar com seu poder, a menos que receba força. O mundo está rachado e os demônios não são os únicos fortalecidos. Você também é mais forte. Sou. Não sou? Hehe Link, você é o mortal mais inteligente que conheci, mas infelizmente, você ainda é um mortal. A maior diferença entre mortais e deuses é a paciência. Eu aguentei por tanto tempo apenas por um acidente seu. Com isso, o gato preto se preparou para fugir pela janela.
Nana sentiu que algo estava errado e acelerou para perceber. A velocidade de Nana era sobrenatural. Se ela acelerasse, praticamente ninguém poderia escapar dela, mas desta vez ela falhou. O gato preto brilhou e escapou com sucesso das garras de Nana. Sua velocidade era inimaginável. Ele desapareceu após o flash, mas uma voz brilhante voltou. Link, me desculpe. A rachadura do mundo está ficando cada vez maior, e as leis que me restringem também se tornaram falhas. Na verdade, recuperei um pouco da minha força, só um pouco, mas é o suficiente para eu escapar. Quanto a todos vocês, só posso dizer que Link e vocês causaram tantos problemas. Eu nem preciso fazer nada além de deixar algumas pequenas marcas, hahaha. A partida do gato pareceu retirar algum tipo de escudo. Link de repente sentiu terror em seu coração. Este foi um perigo fatal. Ele rapidamente entendeu por que se sentiu tão calmo antes. Não que realmente não houvesse perigo. Em vez disso, o gato preto usou algum feitiço secreto para bloquear suas percepções. E agora, nem é preciso dizer que ele estava definitivamente cercado por demônios. Link imediatamente quis usar o salto dimensional, mas assim que moveu a mana e tentou construir uma estrutura de mana, ela entrou em colapso por si só. Este espaço estava trancado. Eles se esconderam aqui e ali enquanto estavam na estrada e não eram muito rápidos. Se o gato preto revelou seus rastros, eles devem estar cercados por camadas de demônios agora. Neste momento, as últimas palavras de Zendilan soaram nos ouvidos de Link. Ele disse, mágico, um dia você também morrerá nas mãos daquele gato. Link não achava que esse dia chegaria tão cedo. Afinal, sou apenas um mortal. Não posso ser páreo para um deus, mesmo para um deus exilado. Esta lição doeu. Sknorce também era um batedor experiente e imediatamente gritou, Senhor, vamos. Não. Link pegou suas anotações, Soul Slalom, e entregou a Sknorce. Pegue de volta e entregue aos magos da Fortaleza Aurida. Você deve trazê-la de volta. Link tomou uma decisão naquele momento. O inimigo cercou com preparativos tão finos e alguém tinha que ficar aqui. Tudo bem, mas a informação teve que ser trazida de volta à Fortaleza Aurida. Senhor, Sknorce sabia o significado por trás das palavras de Link. Pegue. Link ordenado. Sknorce não teve escolha senão aceitar as notas e escondê-las com ele. Ao lado deles, Melinda sentiu algo e seu rosto empalideceu drasticamente. Ela era apenas uma mulher e aba normal. Era compreensível que ela entrasse em pânico neste momento. Como esperado, Link então disse, Melinda, seu ferimento não está completamente curado. Você vê aquele porão? Esconda-se nele e imediatamente não saia, não importa o que aconteça. Eu posso lutar. Sou um soldado. Melinda franziu os pequenos lábios. Ela estava prestes a chorar, mas agarrou o mosquete com força. Link balançou a cabeça. Esta não é uma luta justa e não há nada de glorioso nisso. Não desperdice sua vida. Ao lado, Nana já havia aberto o porão. Era uma coisa pequena usada para armazenar alimentos. Um humano adulto não caberia, mas não era problema para o Yagba. Melinda não pôde fazer nada além de pegar seu mosquete e entrar no porão com lágrimas escorrendo. Depois de cobrir a entrada do porão, Link apagou imediatamente todos os sinais de sua existência. Quando isso foi feito, Link finalmente disse a Sknorce, Nana e eu vamos distrair os demônios. O alvo principal deles deveria ser eu. Esconda-se aqui e espere a chance de fugir. Sknorce não era tão bom em luta, mas era o melhor em espionagem. Se alguém distraísse o inimigo, ele deveria conseguir escapar com sucesso. O vigilante errante acenou com a cabeça seriamente. Aura de batalha cinza apareceu ao seu redor. Ele se moveu um pouco e se escondeu nas sombras da sala. Ele rapidamente desapareceu depois disso. Depois disso, Link caminhou até a porta da cabine do sentinela. Ele tirou a estátua do Rouxinol. Ele já havia modificado esse passeio. Fez uma grande comoção enquanto galopava e era extremamente rápido. Definitivamente poderia atrair os demônios. Link acreditava que os demônios já conheciam sua situação. Contanto que ele fizesse uma cena grande o suficiente, Sknorce teria a chance de escapar. Quando Nigatmar Hyde apareceu fora da sala, Link viu o primeiro demônio. Não era um estranho, era Mizamier, o suboficial de Nozama, senhor das profundezas. Ela lambeu os lábios vermelhos e sorriu sedutoramente. Seu longo chicote dançava no ar, produzindo estalos nítidos. As ondas fortes vindas dela estavam no auge do nível 9. Mágico, nos encontramos de novo, disse ela com um sorriso. Capítulo 348. Link, é mesmo isso? Advento do Arquimago. Na floresta atrás da cabana da sentinela. O demônio súcubo Mizamier foi o primeiro a emergir, mas não foi o último. Do céu veio o som de asas batendo. Foram os uivadores alados. A julgar pelo som, eles estavam a cerca de 50 metros de altura e 90 metros de distância. Link também avistou o anjo caído. Aparentemente aquele sujeito não havia morrido, mas pelo menos parecia muito mais fraco do que antes. Mesmo que ele estivesse faltando um braço e parecesse extremamente lamentável, ele ainda possuía uma força acima do nível 8. Atualmente ele estava segurando uma pedra rúnica que tinha linhas prateadas cruzando sua superfície. Essas linhas se estendiam da pedra como uma teia de aranha, alcançando cerca de 27 metros antes de desaparecerem. Ele olhou para Link e disse, a pedra rúnica Gredo. Você reconhece isso, mago? 300 anos atrás, o mago espacial conhecido como Gredo criou esta pedra rúnica. Esta pedra rúnica não era particularmente útil para magos de baixo nível, sua única função era bloquear o espaço. Dentro deste espaço, todas as habilidades mágicas espaciais tornaram-se inúteis.
Foi um contra-ataque muito eficaz contra Link. É claro que usar a Pedra Rúnica teve um grande custo. Era necessário que um especialista de nível 8 inserisse mana continuamente para operá-lo. Além disso, só poderia ser usado continuamente por 20 minutos. Após 20 minutos, a Pedra Rúnica começaria a desmoronar. Sendo ele próprio um mago espacial, Link naturalmente estava familiarizado com esses tipos de pedras rúnicas, bem como com o método para quebrá-las. Você me superestima, Link riu. Os demônios eram realmente numerosos, mas Link ainda tinha alguns movimentos que não havia usado. Neste momento seu mana estava cheio, atingindo uma quantidade de 19.000 pontos. A atividade Clear Fortes do Flame Controller Hobby foi ativada. Além disso, ele tinha mais 500 Omni Points. Esta foi uma quantidade enorme de Omni Points, o suficiente para Link comprar um feitiço lendário de nível 10. Mais importante ainda, Link ainda tinha mana para lançá-lo. Na verdade, as cartas mágicas apareceram na visão de Link. Várias cartas lendárias brilhantes giravam em torno dele, esperando que ele fizesse uma seleção. Neste ponto, uma voz arcaica soou na floresta atrás dele. Link, acho que você está enganado. Nós não apenas olhamos muito para você. Também queremos matá-lo. Quando essa voz soou, uma enorme cobra negra deslizou para fora. Na cabeça da cobra estava sentado um velho de cabelos brancos e uma túnica preta. Era óbvio à primeira vista que faltavam os membros do velho. Isso fez seu corpo parecer muito pequeno. Olhando para este homem, Link suspirou. Aimons, eu não esperava ver você aqui. Porque é você, eu tive que vir, suspirou Aimons. Desta vez, ele teve que matar Link completamente. Eles ativaram vários demônios, bem como a ferramenta mágica, a Serpente Negra. Não havia nenhum mago no mundo com capacidade de escapar desta emboscada. Não era nenhuma possibilidade. Esta formação foi verdadeiramente assustadora. Link suspirou novamente lentamente. Ele tinha uma expressão desamparada no rosto. Sendo um mago lógico, sei que não tenho chance de lutar. Também não desejo lutar inutilmente. As sobrancelhas de Aimon se contraíram. Foi uma ótima sugestão. Embora os elfos negros parecessem estar prosperando, na verdade, eles enfrentavam muitos problemas internos. Um de seus maiores problemas eram os demônios. Eles invocaram muitos demônios. No entanto, eles não tinham escolha se quisessem lidar com os Yabas invasores do Oeste e o exército combinado de humanos e elfos superiores. Sem o apoio dos demônios, os elfos negros sem dúvida perecerão. Originalmente, eles não tinham necessidade de ofender os Yabas. No entanto, os elfos negros tinham outra consideração. A Serpente Negra só poderia permanecer na Terra por um tempo limitado. Isso pressionou os elfos negros a aumentarem rapidamente sua força militar, de modo que quando atacassem no futuro, pudessem alcançar a vitória rapidamente, em vez de se envolverem em uma batalha longa e prolongada contra os humanos. Eles, portanto, exigiram a tecnologia dos Yabas, as aeronaves e os canhões mágicos. A partir de agora, os elfos negros eram como uma chama ardente. No entanto, depois que as chamas se extinguissem, era provável que fossem exterminadas. Se Link se juntasse aos elfos negros, seria definitivamente uma grande ajuda para o desenvolvimento dos elfos. Embora Aimons não acreditasse realmente que Link se renderia, ele ficou realmente comovido com a ideia. Mesmo que a possibilidade não fosse grande, ele pretendia testar Link. No entanto, antes que pudesse, Mizamier falou, receio que isso não seja possível. Nosso Senhor das Profundezas nos ama, está determinado a arrancar sua cabeça. Mizamier roubou a liderança de Aimons. Aimons não ficou satisfeito, mas diante de um enorme inimigo, ele não conseguiu demonstrar seu descontentamento com Mizamier e só conseguiu engoli-lo de volta. Clang! Link inesperadamente jogou a varinha Burning Wrath of Eavens em direção a Mizamier, onde ela caiu no chão. Link abriu bem os braços e disse, bem então Mizamier, dê-me uma morte limpa. Você é o comandante desta força de ataque, não é? Vá em frente e decida como eu morrerei. Então, Link fechou os olhos. Todos os demônios ficaram atordoados. A missão deles tornou-se subitamente muito mais simples do que esperavam. Antes de partir desta vez todos, incluindo Aimons Mizamier, bem como o Anjo Caído, presumiram que Link lutaria até a morte. Na verdade, eles estavam preparados para cartas ocultas que Link ainda não havia jogado. Portanto, eles mobilizaram as suas tropas como se estivessem enfrentando um enorme exército, prestando atenção a cada pequeno detalhe e contingência para garantir que o seu plano fosse um sucesso. Porém, no final, seu oponente se rendeu sem lutar. Esse sentimento era semelhante ao de um vagabundo que veria uma bela rainha e tentaria ao máximo conhecê-la, apenas para descobrir que em seu fatídico primeiro encontro, ela imediatamente abriu as pernas para convidá-lo a entrar. No entanto, eles não tinham dúvida sobre a rendição de Link. Afinal, ele já havia jogado a varinha para o oponente. Isso foi essencialmente desistir de todas as suas defesas. O mago jogando sua varinha no chão era como um guerreiro jogando sua espada no chão. Foi inacreditável. Mizamier agarrou a varinha que Link havia jogado e ficou surpresa. Ela suspeitou que a varinha era falsa e pegou-a para inspecioná-la. A varinha era de uma cor vermelha ardente, ligeiramente translúcida, e o acabamento era requintado e impecável. A varinha emitia uma luz vermelha ardente e parecia conter energia ilimitada. Dentro da luz, ocasionais faíscas de relâmpagos podiam até ser vistas. Tudo isso mostrou que a varinha que Link havia jogado fora era de fato uma varinha lendária do mais alto grau. No entanto, Mizamier não era um mago e não tinha certeza sobre a varinha.
Ela entregou a varinha para Aimons, dizendo: Mágico, verifique se isso é real. Aimons era um mestre mago e naturalmente sabia, sem ter que verificar cuidadosamente, se a varinha era real. Ele acenou com a cabeça, dizendo: a varinha é real, parece que ele realmente não está planejando resistir mais. Já que esse é o caso, você deveria apenas dar-lhe uma morte rápida. Aimon sentiu que era uma pena. Na sua opinião, como o adversário já tinha deixado de lado todas as suas defesas, então a sua rendição anterior deve ter sido verdadeira. Perder um mago em potencial para os elfos negros foi uma pena. Porém, Mizamier já havia declarado que Nozama queria a vida de Link. Não valeu a pena para Aimon se opor a Nozama por apenas um mago. Se o fizesse, os demônios que agora eram aliados dos elfos se voltariam imediatamente contra eles. Quando alguém montava um tigre, era difícil descer. Essa era a situação em que Aimon se encontrava agora. Mizamier concordou, encolhendo os ombros. Ela caminhou até Link. Então, a 27 metros de Link, ela parou. Seu fantoche mágico é muito poderoso. Ordene que ele se autodestrua. Na Necrópole do Sul, ela testemunhou o poder dos fantoches mágicos e sabia como eram difíceis de lidar. Nana, autodestruição. Link instruiu, olhando para Nana sem piscar. Entendido. A voz de Nana estava tão clara quanto antes. Ela desenhou o último pesadelo com sua mão mestre e cortou seu pescoço, cortando metade da carne branca. Colidir. O corpo de Nana caiu no chão, imóvel. Seus olhos se fecharam e sua espada caiu no chão. Ela parecia que realmente morreu. Ah, garoto, parece que você está realmente preparado para morrer. Deixe-me dar-lhe uma morte rápida. Mizamier guardou o chicote e sacou uma adaga da bainha na perna. A adaga emanava uma aura negra e espessa. Mizamier caminhou cautelosamente em direção a Link, um passo de cada vez. Link ficou parado, sem se mover, com os olhos fechados. A densa mana em seu corpo não mostrava sinais de flutuações. Parecia que ele estava realmente preparado para a morte. Dentro da cabine do sentinela, Sknorce não conseguia entender o que Link estava pensando. Ele pensou que Link estava fingindo se render para semear a discórdia entre os elfos e os demônios, a fim de criar uma oportunidade para um contra-ataque. Então, ele jogou sua varinha e fez Nana se autodestruir. Sknorce realmente não conseguia entender o que estava acontecendo. O senhor está realmente se rendendo? Embora a situação seja tal que eu não teria ideia do que fazer para escapar, o senhor não parece ser do tipo que se rende facilmente. Sknorce não conseguia entender. Em seu coração, Link era o tipo de pessoa que lutaria até o último homem, mesmo que não houvesse chance. Ele poderia estar enganado? Além disso, se Link realmente iria se render, por que ele instruiria Sknorce a trazer a notícia de volta? No porão, Melinda também podia ouvir a agitação lá fora. Quando ela soube que Link iria se render, ela começou a tremer de medo. Mais tarde, quando ouviu Nana se autodestruir, sentiu como se fosse desmaiar. Isso foi realmente muito aterrorizante. O porão estava frio e úmido, e o ferimento na perna não havia cicatrizado. Ela entrou em pânico e realmente desmaiou. Num monte de árvores a pouca distância, o gato preto Elodin também observava a situação em segredo. Ele também estava confuso. Link, você realmente vai cair assim? E aqui eu pensei que iria assistir a um bom show. Ele pensou que iria assistir a uma batalha que abalaria a terra. No final, acabou assim. Que chato. Verdadeiramente chato. Capítulo 349. Significado abstruto. A descida do deus do trovão, advento do arquimago. Mizamier era bom com o chicote e também com a adaga. Enquanto ela caminhava em direção a Link, sua cintura fina balançava e seu peito se projetava. A adaga em sua mão brilhava assim como seu sorriso. Link, não vai doer nada, e só farei isso uma vez. Link ainda fechou os olhos e não se mexeu. Seus ouvidos focaram nas ações ao seu redor enquanto em sua visão, ele já havia escolhido uma carta mágica envolta em um raio branco gelado. Significado abstruso, a descida do deus do trovão. Feitiço da lei do relâmpago nível 10. Custo, 19.500 pontos de mana. Descrição. Reúne uma imensa quantidade de mana para ativar o significado obscuro do relâmpago. O lançador de feitiços se transformará na encarnação física do relâmpago e do trovão, usando seu poder destrutivo como arma por 10 segundos. Nota: todos os feitiços sob relâmpagos e trovões serão destruídos. Link escolheu este feitiço por 2 motivos. Em primeiro lugar, este feitiço era um tipo de feitiço lendário de orientação. Em vez de ser direto, era um feitiço flexível. Em segundo lugar, não custou a menor quantidade de mana entre os feitiços ofensivos de nível 10, mas ainda estava perto dos 3 primeiros. Levando em consideração sua força, foi o mais econômico. Quando Mizamier estava a cerca de 27 metros dele, Link escolheu a carta. Compre o feitiço. 100 Omnipoints foram consumidos instantaneamente. A carta brilhou e depois se transformou em inúmeras pequenas cobras relâmpago. Essas cobras se contorceram em todas as direções e finalmente desapareceram no ar. Ao mesmo tempo, Link sentiu a força surgir no fundo de sua alma. Foi sutil, mas com a sensação de que poderia destruir tudo. Por um momento, Link sentiu que era um deus parado entre as nuvens com uma espada relâmpago na mão. Ele desprezou todos os organismos. Se ele visse alguém que ousasse não se submeter a ele, ele derrubaria o raio como um castigo de Deus. Este foi o poder de um feitiço lendário. Foi o início de algo que transcendeu o comum. Feitiços mortais exigiam uma estrutura de mana e a ajuda de uma varinha. Feitiços elementais exigiam tempo para reunir os elementos. Feitiços lendários não precisavam de nada disso.
Só precisava da compreensão das leis do lançador de feitiços e da compreensão da verdade do mundo. Era possível exercer um poder horrível com um pensamento e destruir os céus e a terra. Isso não significa que os feitiços lendários fossem mais fáceis. Na realidade, eles eram inimaginavelmente obscuros. O processo de lançamento de feitiços parecia mais simples, mas apenas porque ultrapassou as restrições das leis do mundo. Este processo inovador já era incrivelmente difícil. Apenas um punhado dos milhares de milhões de organismos no mundo ao longo da história conseguiu fazê-lo com sucesso. Link tinha outro ponto especial. No jogo ele era um mágico lendário com vasta experiência no lançamento de feitiços lendários. Assim, ele poderia controlar perfeitamente a descida do Deus do Trovão neste momento. Depois de receber este feitiço, Link tinha 400 Omni Points restantes. Sem hesitação, ele colocou todos eles para aumentar sua mana ao máximo. Agora, seu limite máximo de mana passou a ser 24.500, e ele tinha 23.500 pontos de mana. Para um humano, esse era um poder horrível. Agora, Mizamier estava a 18 metros de distância. Por alguma razão, Aimons começou a se sentir inseguro. Pare de perder tempo, ele insistiu. Acabe com ele rapidamente. O anjo caído também disse, depressa. Estou ficando sem mana. Mizamier fez beicinho e fingiu uma expressão magoada. Tudo bem. Acabar com um mágico gênio não é uma coisa pequena. Eu só queria tornar isso mais formal. Assim que ela terminou de falar, os olhos de Link se abriram. Seus olhos não eram mais pretos. Em vez disso, eles eram brancos como a geada. Ao redor de suas pupilas, fios de relâmpago branco acinzentados brilhavam e estalavam constantemente. Um momento depois, o raio se espalhou dos olhos de Link para todo o seu corpo antes de ir para o ar circundante. Estranhamente, o relâmpago não se espalhou muito rapidamente. Todos puderam ver claramente todo o processo. Mas mesmo que vissem claramente, eles simplesmente não conseguiam reagir. Era como se, naquele momento, o próprio tempo estivesse distorcido por alguma força misteriosa. Não, é um feitiço da lei. Aimons foi o primeiro a gritar. Ele reconheceu imediatamente. Além de ter um rico conhecimento de magia, ele também compreendeu a Serpente Negra. Com a ajuda do Divine Gear, sua visão se ampliou bastante. Mizamier, recue. O anjo caído também gritou. Mizamier também não era leigo. No abismo, ela tinha poder lendário e estava apenas no auge do nível 9 por causa das restrições das leis de Firuman. Vendo esta situação, seu primeiro pensamento foi apressar um ataque. No entanto, esta ideia foi extinta instantaneamente. Link foi honestamente muito rápido e Mizamier percebeu imediatamente que ela não tinha chance. Assim, ela ficou na defensiva. Ela derramou todo o seu poder tão loucamente que, num instante, sentiu seu corpo começar a enfraquecer e murchar. Ela não podia se preocupar com isso agora. Com a ajuda de seu talento de linhagem, todo o poder surgiu em suas asas. Ela envolveu as asas em volta dela, formando um escudo circular vermelho escuro. Fortaleza do Carmim. Feitiço de linhagem de nível 9, nível mestre. Descrição. Este feitiço é um talento herdado das súcubas. De todos os talentos de herança demoníaca de alto nível, a habilidade defensiva da Fortaleza Carmine está entre os 10 primeiros. É nisso que as súcubas dependem para sobreviver no abismo. Nota, este feitiço envolve a força das leis. No momento em que o escudo foi criado, o raio chegou. Relâmpagos brancos e gelados envolveram Link por inteiro. Seu corpo, olhos, nariz, lábios e pele tinham um brilho semelhante. Neste momento, ele era praticamente a encarnação do relâmpago. Ele não pôde evitar abrir a boca e rugir. Estendendo a mão, o poder saiu de seus braços. Relâmpagos cruzaram o céu e estalaram com um som explosivo que encheu o ar. O mundo se iluminou com um flash. Bum! Um raio atingiu diretamente a Fortaleza Carmine de Mizamier. Bang! Com o estrondo, Mizamier caiu para trás. No ar, seu corpo perdeu o equilíbrio com o raio e o escudo cor de sangue ao seu redor se quebrou. Suas asas estavam queimadas. Como uma pipa quebrada, ela caiu no chão e ficou imóvel. Uma nuvem de fumaça negra subiu de seu corpo. O ar estava cheio do cheiro acre de plasma. Vá, Serpente Negra! Aimons não se importava com Mizamier. Ele reagiu imediatamente transformando a engrenagem divina da Serpente Negra de uma cobra em um longo chicote. O chicote atingiu a cabeça de Link de acordo com seus pensamentos. Link também estava de olho nele. Ele apertou a mão esquerda e um relâmpago grosso avançou em direção à Serpente Negra. O poder caiu desenfreado dentro do corpo de Link, jorrando sem qualquer restrição. Essa liberdade foi tão boa que Link não pôde deixar de rugir de novo. Enquanto ele rugia, um raio saiu de sua boca. Ele era a encarnação do relâmpago e do trovão. Estalar, estalar. Um relâmpago grosso com mais de 1 metro de largura colidiu contra a Serpente Negra. O feitiço lendário e o equipamento divino colidiram diretamente mais uma vez. Uau! A energia explodiu e relâmpagos voaram em todas as direções. O anel de ondas de choque irradiou em todas as direções. Os uivadores alados no ar foram atingidos por esta força e caíram como pássaros mortos. As árvores ao redor foram atingidas por esta força e instantaneamente caíram em forma radiativa. Os que estavam no chão, Nana Mizamier, Skinor-se escondido na cabine do sentinela e a própria sala, foram todos jogados para o alto. Naquele momento, as montanhas num raio de 300 pés foram todas reduzidas a ruínas. No caos sem fim, um gato preto escondido entre as árvores foi pego de surpresa. Foi atingido por uma árvore caída e enquanto estava atordoado, outra árvore caiu, prendendo-o no chão. Miau!
Um grito de dor saiu de seus pulmões. Esmagado pela árvore, o gato preto levantou-se com os membros e a cauda ficou reta. Ele conseguiu por 2 segundos antes de desabar. Então ele parou de se mover. Sangue se acumulou ao redor de seu corpo. Estava morto? Ninguém se importou no momento. Aimons riu loucamente. Link, mesmo seu talento não é páreo para a serpente negra. A grossa cobra elétrica ainda estava no ar. Do outro lado estava o chicote com cabeça de cobra envolto em escuridão. A engrenagem divina estava forçando o raio de volta pouco a pouco. Isso porque eles estavam em Firuman. No mundo de Firuman, as Divine Gears eram restritas. Mas mesmo assim, ainda era muito mais poderoso que o poder lendário de Link. Os segundos passaram. O chicote de cobra estava prestes a derrotar o significado abstruso do trovão de Link. Ele não parecia se importar, no entanto. Ele estendeu a outra mão e rugiu novamente. Outro raio voou, atingindo o anjo caído, selando o espaço com runas a 90 metros de distância. O anjo caído estava apenas no auge do nível 8. Como poderia lutar contra o poder lendário? Um raio serpenteou ao seu redor e ele caiu de joelhos. Então ele caiu no chão, todo o seu corpo ficando crocante. Ele foi queimado pelo raio e o bloqueio espacial também foi removido. Tentando escapar, Aimons percebeu imediatamente o que Link estava planejando e aumentou a força da Divine Gear. Ele não acreditava que o outro ousasse usar um feitiço de explosão para escapar durante uma luta tão intensa. Mesmo que ele não tenha cometido erros ao lançar o feitiço, as leis caóticas do momento poderiam confundi-lo no espaço. Crepitar boom! A engrenagem divina e o relâmpago ainda estavam lutando. A Divine Gear já havia empurrado o raio para 1 metro de distância de Link. Pela aparência, Link não aguentou por muito mais tempo. Com sua força física como mago, ele estaria morto assim que seu feitiço de raio fosse derrotado e a serpente negra o atingisse. Não havia possibilidade de sobrevivência. Você está morto, Link, você está morto. Você não tem esperança alguma. A voz de Aimon estava praticamente enlouquecida. A luta irrompeu repentinamente e eles cercaram Link, mas a maré quase mudou. Agora, ele realmente precisava derrotar esse mágico assustador. Ele não podia dar ao homem uma chance de respirar. Ele estava com medo de que o mago pudesse inventar um feitiço para mudar a situação. Ele estava com medo desse mago. Ele estava com medo, então ele deveria destruir Link. Morra, morra. Neste momento, Link era a única coisa nos olhos de Aimons. Ele não percebeu que uma mão pálida se estendeu das ruínas próximas. A mão agarrou-se e afastou as pedras e as ervas daninhas. Então uma garota com rabo de cavalo e grandes olhos claros saiu das ruínas. Foi Naná. A ferida em seu pescoço desapareceu completamente e sua pele estava impecável, como se ela nunca tivesse se machucado. Este foi o efeito da essência da vida do dragão vermelho. Ela se levantou. Vendo Aimons, ela silenciosamente tirou a adaga Breakpoint. Capítulo 350. O custo da imprudência, advento do arquimago. Na floresta. Bum, bum. Explosões soaram uma após a outra enquanto os relâmpagos brilhavam e explodiam em todas as direções. O lendário feitiço mágico de Link colidiu continuamente com o Divine Gear. A serpente negra já estava a poucos metros de Link. Neste momento, 15 segundos já haviam se passado. Faltavam apenas 5 segundos para o feitiço lendário de Link terminar. Depois disso, Link não teria nenhum método para lidar com a serpente negra. No entanto, o que deixou Aimons ansioso foi perceber que a expressão de Link não havia mudado desde antes. Depois de matar o anjo caído, Link atacava constantemente mais inimigos com uma mão enquanto bloqueava os ataques da serpente negra com a outra. Bum! Os uivadores alados que foram abatidos do céu simplesmente não tiveram chance de voar de volta. Qualquer demônio que estivesse a 150 metros de Link seria bombardeado pelo raio. O poder do relâmpago era simplesmente incrível demais. Mesmo os demônios de nível 8 não tiveram chance contra isso, e cada um dos uivadores alados que foi atingido acabou sendo queimado até virar uma pilha de cinzas. Muito rapidamente restaram apenas 10 uivadores alados dos 50 iniciais que vieram, e nenhum deles se atreveu a chegar perto. Eles mantiveram distância de Link, com medo de que eles também fossem atingidos pelo raio. Infelizmente para Link, quando Mizamier escapou, ela caiu atrás de uma grande rocha, onde foi carregada para fora da zona de morte de Link por outro uivador alado. Link, você vai pagar por essa imprudência. Aimons gritou. Enfrentando o equipamento divino e ousando dividir sua atenção, Link estava realmente sendo muito imprudente. Aimons aumentou a produção do Divine Gear. Roar! Em um instante, o chicote da serpente negra se aproximou cerca de 30 centímetros e estava a apenas mais 2 metros de Link. Parecia que estava prestes a romper suas defesas e atingir seu corpo. Se atingisse, mesmo que apenas arranhasse o corpo de Link, ele seria imediatamente morto, seu corpo se desintegraria e sua alma se dispersaria. Aimon só precisava de mais um empurrão para ter sucesso. Porém, foi nesse momento que ele percebeu uma silhueta no canto do olho. No momento em que essa figura apareceu, seu coração se apertou e uma sensação de imenso perigo brotou dentro dele. Ele não se atreveu a perder tempo e imediatamente retraiu a serpente negra, esquivando-se para o lado. Uau! O ataque repentino não atingiu nada além do ar. A reação de Aimons foi realmente rápida. Vendo sua chance, ele imediatamente ativou a proteção da Divine Gear. Uau! Seu corpo estava cercado por uma barreira escura e brilhante. Quase no mesmo instante em que a barreira se materializou, Aimons viu a figura claramente.
Era a marionete mágica de Link, Nana. Nana segurava uma adaga na mão e estava apunhalando a barreira. O que deixou Aimons com medo foi que a barreira criada pela Divine Gear era realmente incapaz de bloquear a adaga. Centímetro por centímetro, a adaga apontou para sua testa. Aimons não conseguia entender o que estava acontecendo. A serpente negra não era uma engrenagem divina? Anteriormente, quando ele foi bloqueado pelo lendário feitiço mágico de Link, ele podia acreditar que era uma restrição ao equipamento divino pelas leis do mundo de Firuman. Porém, agora, o que estava acontecendo? Se uma adaga de aparência normal pudesse penetrar nas defesas da Divine Gear, isso não significaria que a marionete mágica era normalmente forte? Observando a adaga se aproximando de sua cabeça, Aimons não se atreveu a perder mais tempo. Ele imediatamente controlou a serpente negra para atacar Nana. Bom, a serpente negra foi bloqueada. Foi o raio de Link. O relâmpago se ramificou, brilhando no ar e formando uma rede de relâmpagos e destruição. Sob ataque da teia relâmpago, a velocidade de ataque da serpente negra foi drasticamente reduzida. Nesse ritmo, a adaga atingiria sua testa primeiro. Mesmo com o Divine Gear, estou sendo empurrado para trás por esse mago? Aimons não conseguia acreditar. Porém, diante do perigo iminente, ele não teve escolha de acreditar. Sem ousar conter nada, ele ativou um feitiço de teletransporte alimentado pela Divine Gear. Seu corpo estava cercado por uma luz branca. Anteriormente, quando Auzelia controlava a Divine Gear, ela só podia usar sua extrema velocidade e habilidades de barreira. Nas mãos de Aimons, o Divine Gear poderia exibir um poder ainda maior no ataque e na defesa. Além disso, este feitiço de teletransporte poderia atingir um alcance de até 25 milhas e poderia ser ativado instantaneamente. Era essencialmente imparável. No instante seguinte, Aimons desapareceu. Quando ele desapareceu, uma voz permaneceu dizendo: Link, não fique feliz tão rapidamente. Em breve você experimentará o verdadeiro poder da engrenagem divina. Depois que a voz desapareceu, o lendário feitiço mágico de Link também chegou ao fim. O relâmpago brilhando em seu corpo também diminuiu. Enquanto isso, seu hobby de controlador de chamas estava rasgado e esfarrapado, como um velho pedaço de pano. Seus olhos estavam escuros. Ele tinha apenas 4.000 pontos de mana restantes e podia sentir sua cabeça se partindo como se alguém tivesse usado um martelo para bater em sua cabeça. Doeu tanto que Link não conseguiu se concentrar para lançar nenhum feitiço. Na verdade, Link precisou de tudo para permanecer de pé. Link sabia instintivamente que essa era uma fraqueza que vinha do esforço excessivo. Em sua vida anterior, enquanto jogava, Link treinou meticulosamente seu personagem para se tornar um mago lendário. Cada vez que ele subia de nível, ele não apenas aumentava sua magia, mas também aumentava a tenacidade de seu corpo. Era como se os personagens do jogo aumentassem seu HP. No entanto, agora, na realidade, seu corpo era apenas um pouco mais forte que o de um ser humano comum. Era quase o mesmo padrão de um guerreiro de nível 1. Com esse tipo de corpo, não havia como resistir ao poder do raio. Se não fosse pela mana protegendo seu corpo, ele teria sido queimado em uma pilha de cinzas. Algo brilhou em sua visão. Link semicerrou os olhos para olhar. Foi uma notificação do sistema. O jogador ativou à força um feitiço mágico lendário e agora está em estado de fraqueza da alma. Este status estará em vigor por 720 horas. Sob este status, a capacidade do jogador de lançar feitiços é drasticamente reduzida. Link ficou sem palavras. Anteriormente, quando ele comprou o feitiço lendário, isso não foi declarado. Este efeito colateral inesperado foi verdadeiramente perigoso. Ele não pôde evitar amaldiçoar em seu coração. Graças a Deus Aimon se foi. Se ele tivesse ficado por mais alguns segundos, seria realmente problemático. Olhando em volta, ainda havia mais de 10 uivadores alados por aí. Por causa da demonstração anterior de poder de Link, embora ele parecesse extremamente fraco agora, nenhum deles se atreveu a se aproximar dele, optando por observar de longe. Esses demônios definitivamente representariam um problema quando percebessem que Link estava enfraquecido. Apenas Nana seria insuficiente para se defender deles. Entre esses demônios, 6 eram do nível 7 e 5 eram do nível 8. Esta era uma força enorme que Nana claramente seria incapaz de controlar sozinha. Link se virou para olhar a cabana arruinada do sentinela. Ele podia sentir a aura de Melinda que, embora fraca, ainda estava lá. Skynorce, porém, havia desaparecido. Perto dali, ele podia ver os rastros por onde Skynorce havia escapado durante a confusão. Skynorce aproveitou o caos para escapar com a mensagem de Link. Isso fez Link se sentir aliviado. Agora, o que ele precisava fazer era atrair a atenção do uivador alado para distraí-las de Skynorce, dando a Skynorce tempo suficiente para escapar com segurança. Link respirou fundo, tentando suprimir o desconforto que sentia. Passo a passo, ele caminhou em direção ao Rouxinol. O garanhão foi surpreendido pelas ondas de choque do confronto anterior. Felizmente não foi danificado, apenas desabou no chão. Link cambaleou, ignorando sua dor de cabeça terrível, enviando mana para o Rouxinol. No entanto, a condição de Link era muito pior do que ele esperava. Apenas o simples ato de enviar mana fez com que sua cabeça se partisse e sua visão ficasse preta. Ele quase desmaiou. Depois que Link inseriu mana, o Rouxinol começou a se mover. Ele subiu para uma posição de pé. Link aproveitou a oportunidade para se acomodar na cela. Controlando Nightingale, Link virou-se para Mizamier. Ele precisava matar esse demônio poderoso. Nana ficou perto dele, Breakpoint da Ger segurava firmemente em sua mão.
Observando se aproximar, os uivadores alados que cercavam Mizamier imediatamente se dispersaram, voando no ar. Eles estavam com medo de Link. Mizamier ficou imóvel no chão. No entanto, ela claramente não estava morta. Link pôde detectar sua respiração e percebeu que ela ainda estava segurando firmemente o cajado da ira ardente dos céus. A 10 metros de Mizamier, Link parou Nigringali. Então, mordendo o lábio, ele usou com determinação o feitiço Mão do Mago para arrancar a varinha da ira ardente dos céus da mão de Mizamier. Depois de obter a varinha, Link instruiu Nana. Mate-a. Nana avançou, preparando-se para atacar. De repente, os uivadores alados começaram a se mover, aparentemente preparados para defender Mizamier. O coração de Link apertou, porém seu rosto permaneceu calmo. Endireitando as costas, mantendo uma expressão séria, ele olhou friamente para os Ungovlers, sorrindo. Ainda não se cansou dos meus raios? Imediatamente, os uivadores alados começaram a recuar. Nana aproveitou a oportunidade para se aproximar de Mizamier, planejando cortar sua cabeça. Ting! O ataque de Nana foi repentinamente bloqueado por Mizamier. Mizamier segurou uma pequena adaga na mão e conseguiu bloquear o ataque de Nana. De alguma forma, ela conseguiu evitar atingir a ponta afiada da adaga Breakpoint. Para bloquear este ataque, ela exerceu toda a sua força restante. Atualmente seu corpo, completamente vestido de preto, tremia. No entanto, um especialista de nível 9 não era um fraco. Mesmo quando Nana atacou pela segunda vez, seu ataque foi mais uma vez bloqueado por Mizamier. Ele está extremamente fraco agora. Não perca tempo, ataque e mate-o. Mizamier gritou. Ela tinha visto através da fachada de Link. Link cerrou os dentes e disse, vamos. Com isso dito, ele despejou ainda mais mana no Rouxinol. Uau! Nigringali explodiu. Correndo para o sul, Nana não montou no cavalo, mas correu ao lado do Rouxinol, conseguindo acompanhá-lo facilmente. Quando você pegá-lo, mate-o imediatamente. Não o deixe correr de novo, disse Mizamier fracamente. Contudo, ouvindo suas instruções, os uivadores alados não se moveram. Eles se entreolharam hesitantes. Este mago é muito astuto. Anteriormente, ele até conseguiu enganar Mizamier. Se ele ainda tiver mais truques para fazer, então o que parecia uma fuga pode, em vez disso, ser uma tentativa de separá-los. Com base na velocidade do oponente, eles não seriam enganados até a morte? Além disso, Nana acompanhava Link. Anteriormente, ela quase matou Aimons. Com alguém tão assustador quanto ela por perto, eles não estariam simplesmente cortejando a morte se perseguissem Link? Mizamier não ficou surpreso com isso. Ela gritou mais uma vez, estas são as ordens do Senhor das Profundezas. Quem o matar será grandemente recompensado pelo Senhor das Profundezas. Depois de se entreolharem um pouco, os uivadores alados decidiram perseguir Link. Mizamier ficou deitada no chão por mais meio minuto, recuperando as forças. Então ela lentamente se arrastou, indo na direção de Link. No início, ela teve dificuldade para andar. 1 minuto depois, ela conseguiu correr lentamente. 2 minutos depois, ela começou a correr mais rápido, exibindo a força de uma especialista de nível 6. Sua velocidade de recuperação foi realmente impressionante. Claro, isso estava apenas na superfície. A própria Mizamier sabia que com seus ferimentos correr não seria um grande problema, mas para recuperar sua força de batalha seriam necessários pelo menos 5 dias. No entanto, embora ela estivesse fraca, seu oponente era definitivamente mais fraco que ela. Link, desta vez sua vida será minha. Capítulo 351. Eu irei salvá-lo. Advento do Arquimago. Todos os uivadores alados e Mizamier perseguiram Link. As ruínas da cabana da sentinela ficaram subitamente silenciosas. Estava silencioso como a morte até 1 hora depois, quando um pássaro hesitante começou a cantar. Rachadura. O estalo da madeira soou abruptamente. Uma tábua de madeira nas ruínas rachou de repente e uma mãozinha suja se estendeu. A comoção assustou o pássaro que pensou que tudo estava acabado. Ele voltou assustado. A mãozinha estendeu a mão no tabuleiro e agarrou-se a alguma coisa. Com um grande empurrão, um pequeno buraco apareceu no tabuleiro. O que se seguiu imediatamente foi a boca do mosquete. Depois de um tempo, uma garotinha saiu do buraco. Seu cabelo e rosto estavam sujos de sujeira. Sua perna também parecia machucada e ela teve que andar. Era Melinda, a mulher Iaba que se escondeu no porão. Os arredores estavam todos arruinados e todas as árvores caíram. A fumaça subia da terra e os corpos dos demônios pareciam cinzas queimadas. O ar estava cheio de um leve odor acre. Melinda ficou completamente chocada. O que aconteceu aqui? Onde está o Mestre Link? Onde está Skynorce? Onde está Naná? Antes de desmaiar, ela ouviu o Mestre Link escolher a morte e ordenar que Nana cometesse suicídio, mas além dos demônios mortos, todos os outros se foram. Melinda caminhou pelas ruínas, tentando encontrar algumas pistas, mas sem sucesso. Enquanto estava atordoada, ela de repente ouviu miados fracos. Miau! A respiração era rápida, mas fraca, e vinha de debaixo de uma árvore caída a mais de 18 metros de distância. Assustada, Melinda se agachou e apoiou o mosquete. Ela olhou de um lado para o outro com cautela. Miau! Aqui estava de novo. Desta vez, Melinda ouviu claramente. Ela caminhou timidamente em direção à fonte. 1 minuto depois, ela viu o lamentável gato preto preso na árvore. Havia uma robusta laje de pedra debaixo da árvore e a pequena rachadura que ela criou ajudou o gato a escapar de ser transformado em uma torta de carne. Mesmo assim, ainda parecia trágico.
O pelo brilhante azulado escuro agora parecia sujo de sangue e estava amarrotado. Suas duas patas traseiras haviam se transformado em mingau e apenas um pedaço de pele ensanguentado ainda estava conectado ao corpo. O gato havia fechado os olhos antes, mas os abriu com a comoção. Depois de ver Melinda, a alegria passou por seus olhos. Miou baixinho, parecendo extremamente lamentável. Rachadura. Melinda forçou a boca do mosquete na cabeça do gato preto. Ela não era estúpida. Eles poderiam ter escapado com segurança, mas foram forçados a esta situação por causa deste horrível gato preto. Ela iria matar essa coisinha fofa, mas demoníaca. Melinda, não atire ainda. Tenho uma coisa para te contar. A voz do gato preto estava muito fraca. O que você tem a dizer? Traidor, demônio, bastardo. Mestre Link tratou você tão bem. Melinda gritou, embora ainda não tivesse puxado o gatilho. Contanto que você me salve, posso lhe dar o poder de ignorar o mundo inteiro, disse o gato suavemente. Mas assim que terminou, Melinda começou a rir. Você é todo falador, mas não consegue nem se salvar e quer me dar poder? Vá morrer, mentiroso. Ela realmente puxou o gatilho de forma decisiva. Com o estrondo abafado, a bala disparou. No entanto, caiu no chão. O gato preto moveu a cabeça para o lado no último momento e escapou do golpe fatal. Não morreria se seu corpo físico fosse arruinado, mas ainda assim seria trágico se tornar uma alma errante. Sua alma ainda estaria aprisionada e não seria capaz nem de sair deste corpo. Só podia observar enquanto o corpo se decompunha e apodrecia. Já havia experimentado essa coisa nojenta há 300 anos e não queria fazer isso de novo. Depois de se esquivar da bala, ficou totalmente assustado. Imediatamente percebeu que não era fácil enganar essa mulher Yaba. Não atire! Não atire! Ele gritou. Master Link está em perigo agora. Ele está sendo perseguido por demônios e só eu posso salvá-lo. Melinda ficou em silêncio. As ruínas ao redor e os demônios mortos a fizeram acreditar no gato preto. Depois que ela caiu inconsciente, Master Link definitivamente atacou e escapou depois de matar uma parte dos demônios. Isso explicava porque os corpos de Skynorse e dos outros não estavam aqui. Eles provavelmente estavam bem. Master Link o salvou novamente. Mas mesmo que Master Link fosse poderoso, ele ainda era um mortal e sua força era limitada. Com tantos demônios aqui, ele deve estar em perigo agora. Nesse momento, Melinda pensou no cuidado que Link teve com eles ao longo do caminho, em como ele a confortou quando ela chorou e em sua gentileza quando cuidou de seu ferimento. Apesar de ela ser um fardo, Link nunca a abandonou, mesmo nos momentos mais perigosos. Ele nem sequer demonstrou qualquer pensamento sobre isso. Agora, ele estava em perigo. Melinda de repente sentiu que não estava mais com medo. Uma decisão resoluta cresceu nela. Ela deveria ajudá-lo, salvá-lo, mesmo que isso significasse desistir de sua vida. Há meio ano, ela era apenas uma garota normal da Yaba. Agora ela era um soldado, uma mosqueteira. Sua expressão ficou determinada. Apontando o mosquete para a cabeça do gato preto, ela olhou para ele sem piscar e ameaçadoramente disse: Coisinha, eu vou te salvar. O gato preto ficou aliviado. Afaste esta árvore primeiro. É um pouco pesada. Você consegue levantá-la? Claro. Nós Yagbas somos os melhores em usar nossos cérebros. Melinda encontrou uma vara de madeira e trouxe uma pedra grande. Ela apoiou o graveto na pedra e forçou-o para baixo da árvore. Ela pressionou o graveto e a árvore se mexeu um pouco. O gato preto gritou imediatamente. Ah, mais leve, mais leve. Minha perna está doendo. Espero que você morra de dor. Melinda continuou a bisbilhotar sem se importar nem um pouco com o gato. Afinal, ela era um soldado e atendia aos requisitos físicos básicos. Sua força era igual à de um guerreiro humano de nível 0. Usar uma vara de madeira como alavanca para mover uma árvore de 30 centímetros de largura não foi problema. 10 minutos depois, Melinda tirou o gato meio morto da árvore. Obrigado por me salvar. Hein? Ah, minha perna, você é tão cruel. A primeira frase do gato foi de gratidão, enquanto a segunda se transformou em uivos de dor. O motivo não foi outro senão o fato de Melinda ter cortado suas pernas quebradas. Não só isso, ela até cortou as patas das duas patas dianteiras. Você gosta de correr, hein? Deixe-me ver você correr agora. Melinda cuspiu. Então ela encontrou um pano e embrulhou o gato. Cortar as patas não foi suficiente. Seus dentes também eram armas e deveriam ser removidos. Melinda abriu a boca do gato e arrancou os dentes afiados com a adaga. Não faça isso. Eu preciso, ou o gato preto disse com um ceceio enquanto continuava a lutar. Estava muito mais fraco agora e embrulhado no trapo não era páreo para Melinda. Melinda ignorou seus gritos e arrancou todas as 4 presas antes de se sentir tranquila. Eu não confio em você, gatinha. De agora em diante vou arrancar outro dente toda vez que você ousar mentir para mim, e eu descobrirei. Quando todos os seus dentes desaparecerem, vou arrancar seus olhos. Quando seus olhos desaparecerem, vou cortar seu nariz e orelhas. Melinda ameaçou em voz alta. Ela olhou para o gato com seus grandes olhos e acenou com a adaga. A boca do gato preto estava cheia de sangue. Ele assentiu fracamente. Mortal, eu me rendo. Agora foi realmente arrependido. Link era problemático, mas pelo menos era lógico e nunca usaria força. Essa garota Yaba, por outro lado, parecia fofa, mas nem hesitava quando fazia as coisas. Ela era assustadora. Agora, ótimo. Ele não tinha pernas, seus dentes foram arrancados e ele estava gravemente ferido. Mesmo que recuperasse alguma força com a quebra do mundo, de que adiantaria se seu corpo estivesse tão quebrado?
Melinda obviamente não se importava com a opinião dela. Ela guardou a adaga, ergueu o mosquete mágico e levantou-se. Tudo bem, para onde devo ir agora? O gato preto fechou os olhos para se orientar e apontou fracamente em uma direção. Por ali. Eles foram por ali. Melinda correu naquela direção sem hesitar. Link estava com pouca mana. Com um suspiro ele coletou a estátua do Rouxinol. A estátua começou a encolher e dobrar. Ele também caiu do Nigringale. Nana correu e o pegou. Ela também pegou a estátua depois e a entregou a Link. Link guardou-o em sua bolsa espacial. Mestre, eu carrego você. Nana disse. Assentindo, Link fechou os olhos. Suportando a imensa dor em sua cabeça, ele disse suavemente, os perseguidores são todos uivadores alados. Há uma falha no combate desses demônios de alto nível. Eu entendo. Nana assentiu. Ela correu muito rápido a mais de 650 pés por segundo. Essa velocidade era igual à dos uivadores alados em sua cauda. Nas costas dela, Link só podia sentir que todo seu corpo estava extremamente dolorido e que sua cabeça estava prestes a se abrir. Praticamente parecia que ele estava prestes a morrer. Nana correu suavemente e, sem perceber, Link ficou sonolento e meio inconsciente. Nesse estado de atordoamento, ele sentiu vagamente uma estranha corrente quente aparecer em seu corpo. Começou em seu abdômen e fluiu por todo o corpo antes de finalmente retornar ao abdômen inferior. Depois desse ciclo, Link sentiu que estava muito mais confortável. A intensa enxaqueca também diminuiu. Outro ciclo, Link pensou em antecipação. A corrente quente não decepcionou. Veio uma segunda vez, uma terceira e uma quarta. Parecia pronto para durar para sempre. Link podia sentir claramente seu corpo se recuperando. Que tipo de força é essa? É o sistema de jogo ajudando? Mas não havia nenhuma mensagem na minha visão. Isso é estranho. Fim do vídeo.